E eu peguei e ouvi a voz de Deus. Uau. Que falou assim, filha. E aí eu falei assim, pai, eu quero a salvação. Uau. Me dá mais uma oportunidade. E eu falei pro Senhor, me dá só mais uma oportunidade. Eu te prometo, eu te juro que eu nunca mais vou pecar contra ti. Veja só o que aconteceu com ela depois disso. Mas antes, é claro, já deixe o seu like, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Makir Podcast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Makir Podcast. Vamos ver o vídeo. Eu nasci em Campinas, mas na minha infância a minha mãe se separou do meu pai, né? E minha mãe é mãe de 4 filhos. Aham. E aí o meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, né? Então era uma situação muito difícil. Ela morava embaixo de viaduto, Uau. com os filhos, né? E o meu pai era muito agressivo. E a minha mãe fugiu do meu pai pro Paraná, quando nós era criança. Eu tinha 2 aninhos, né? Aonde no Paraná? Astorga, Paraná. Daí minha mãe foi pra lá com os 4 filhos pequenos, né? E criou nós sozinhos. Uau. Né? Então, lá a criação foi bem difícil, né? Porque ela, como mãe solteira, tinha que trabalhar muito, Aham. né? Então, e a minha mãe tinha muitas feridas também, então ela batia muito em nós, ela, tipo, trabalhava dia e noite. Aham. E aí teve essa dificuldade em criar nós. Ela era também muito nova. Minha mãe teve nós muito nova, então hoje eu entendo em Deus que é por causa da idade, por causa de tudo que ela tinha passado com meu pai e tal. Então ela batia muito, judiava muito dos filhos. Sim, ela espancava os filhos. Aí então ela saía de manhã, deixava nós dentro de casa, trancado, e chegava de noite. Aí quem cuidou bem, dizia assim, de nós foi meu irmão mais velho, né? Que daí era eu com 2, o outro com 3, o outro com 4, o outro com 5. O de 5 cuidava dos outros 3. Nossa. E aí ela saía para trabalhar e deixava nós. E daí Deus cuidava, né? Porque eu falo que a gente tem um Deus, a gente tem um pai, né? E nesse meio tempo a gente foi crescendo ali, né? Então foi uma vida muito difícil. Nós não tínhamos o que comer, porque ela não conseguia suprir todas as necessidades, né? Por ser uma mulher sozinha. E aí eu e meus irmãos pediam esmola nas ruas, né? Para poder comer, para poder ter as coisas. A minha mãe, não diminuindo a minha mãe, né? Porque ela sempre foi muito trabalhadeira, ela sempre tentou dar o melhor para nós, mas infelizmente não conseguia. Sim, sim. Né? E daí nós ficamos assim, nós somos criados pelo mundo, né? Fomos assim, largados e crescemos, né? Nós sobrevivemos, como dizem, Meu né? Deus. Sobrevivemos e aí nesse meio tempo, né? Como não tinha paternidade, a gente sofreu muito abuso sexual, né? Decorrência da rua. Decorrência da rua. Eu sofri mais de 17 abusos sexual, Meu que eu Deus. lembro, de homens e mulheres. Né? Então, por causa da vulnerabilidade, né? Porque minha mãe não podia cuidar. E aí, quem cuidava eram os vizinhos. Aí, pai de amigas, babá que a minha mãe colocava para cuidar. Na própria creche, eu fui abusada. Meu Deus. Então, porque minha mãe não tinha tempo para ir lá e nem tinha tempo de escutar nós também, para falar o que estava acontecendo, né? Então, e assim nós crescemos. Crescemos nesse lugar. E com 13 anos, eu conheci o meu esposo, que nós estamos juntos até hoje, que eu sou casada, né? Tenho 3 filhos. Aí, quando eu conheci o meu esposo, carregava todas essas feridas, né? Então, foi bem difícil ali, né? Ali nesse começo de relacionamento, porque eu tinha muita ferida, eu não conhecia Jesus, né? Aham. Eu até falo assim, né? Hoje eu sei que lá na época que nós era criança de rua, foi muito lindo assim, que tinha um pastor que ele ia na comunidade, lá no bairro que a gente morava, e buscava as crianças de ônibus para poder levar no culto dia de domingo, culto de criança. E um dia ele
Eu tava orando e eu falei assim, Senhor, eu não te conheço. Quando foi que eu te conheci? Porque todo mundo fala assim, ai, tem tal dia que eu conheci Jesus, né? Eu encontrei Jesus e eu falava, meu Deus, quando que eu te conheci? Né? E aí, porque eu não tenho um lugar assim de falar assim, opa, tem um lugar que eu conheci Jesus, eu lembro, né? E aí, o Senhor me levou para esse lugar. Que esse homem levava a gente, ele dava café da manhã, então as crianças iam por causa do café, não ia por causa da igreja, mas lá foi gerado em nós algo. E o Senhor me mostrou que um dia ali, pequenininha, eu fui pro altar e eu aceitei Jesus. E desde ali o Senhor cuidou de mim. Uau. Porque eu sempre falava assim, Senhor, por que aconteceu tudo isso comigo? Né? Teve uma ocasião que eu sofri um estrupo mesmo. Fui pegada na rua, a primeira vez que eu saí de casa assim à noite. E marcou muito a minha história. Porque eu fui pegada na rua, o homem colocou uma faca no meu pescoço, levou, né, pro matagal. E ali abusou de mim, eu tinha acho que 12 anos, 11 anos. 11 para 12 anos. E quando eu fui embora, eu contei pra minha mãe não acreditou. Porque como fui criada na rua, usava roupa curta, eu era brincalhona, eu sempre fui muito extrovertida. E aí, minha mãe não acreditou e ainda me deu uma surra. Olha. E aí, isso marcou muito a minha vida, assim, porque eu falava sempre pro Senhor, eu falava assim, Senhor, por que o Senhor permitiu tudo isso? Por que aconteceu tudo isso na minha vida, né? E o Senhor, um dia, no meu secreto com ele, eu falei, Senhor, eu preciso saber. Por que o Senhor não cuidou disso? Por que aconteceu isso? E aí, o Senhor me levou naquele lugar. Eu tive uma experiência linda. O Senhor me levou naquele dia e ele falou assim, filha, eu estava lá. Meu Deus. E foi tão lindo assim, porque esse homem, ele tinha uma arma e ele falou assim, corre, porque eu vou atirar. Você corre porque eu vou atirar. E aí eu corri na visão que o Senhor me deu, em oração. E aí na hora que eu corri, foi a mesma coisa de voltar uma câmera, fita cassete. Aí voltou a câmera. Quando voltou a câmera, eu via esse homem atirando e o Senhor com a mão na frente da arma. Meu Deus. E foi a coisa mais linda, assim, porque daí o Senhor falava assim comigo, filha, eu guardei. Eu permiti tudo isso, porque eu precisava disso. Hoje, tipo assim, eu falo isso, assim, com alegria. Eu tenho alegria no meu coração por tudo que eu passei. Nossa. Porque eu sei que foi tudo por um propósito. Eu sei que tudo que eu passei é para curar hoje outras pessoas. Aí, nesse dia, daí o Senhor falou para mim, e eu vi o homem gatilhando 3 vezes aquela arma. E a mão do Senhor na frente. E o Senhor falou assim, eu te guardei. E quando eu era criança, eu sempre falava assim, Senhor, quando eu quero casar virgem, porque na família da minha mãe, nenhuma mulher casou virgem. Nenhuma mulher casou, na verdade, né? Só se juntava. Sim. E aí, eu sempre tinha isso no meu coração. Eu quero casar virgem, né? E aí, nesse dia desse estrupo, esse homem fez o que ele tinha que fazer. E a minha mãe me levou no médico e eu não perdi a virgindade. Meu Deus. E aí, eu culpava muito Deus por isso. Porque eu falei assim, eu fui estrupada. E o Senhor não fez eu perder a virgindade. E como que a minha mãe vai acreditar em mim? Ela vai me bater mesmo. Então, eu culpava muito Deus pela minha mãe não ter acreditado em mim. E daí, nesse dia, o Senhor falou pra mim. Falou assim, filha, eu guardei. Eu sabia o que era importante pra você. Eita. Eu sabia o que você queria. Qual eram os desejos do teu coração. E eu guardei. E aí, daquele dia, foi muito lindo, assim, porque eu estava no meu quarto em prantos, vivendo tudo isso com o Senhor falando comigo, me explicando sobre isso. E chegou uma mulher na minha casa. Porque eu atendo mulheres na minha casa. E aí uma mulher chegou e bateu palma e falou assim, irmã, você poderia me atender? Eu precisava conversar. E me falaram que aqui eu podia conversar com você, que você poderia me ajudar, me aconselhar. Eu falei, entra. Aí ela entrou e eu tava com os olhos inchados de tanto chorar. E aí eu fui explicar para ela o porquê que meus olhos estavam inchados. E aí falei para ela que eu tinha acabado de viver uma experiência com Deus. E quando eu comecei a contar para ela o que tinha acontecido, como tinha sido, essa mulher caiu no chão e começou a chorar. E gritava, e gritava, e gritava. E aí no que ela gritava, eu falei assim, Senhor, e agora? Aí o Senhor falou, abraça ela. Aí eu fui, abracei, comecei a orar por ela. E o Senhor começou a falar, ela foi abusada. Nossa. E por isso, aí o Senhor começou a me explicar por que ele estava me mostrando tudo aquilo. E ele falou assim, por isso que eu permiti tudo isso na tua vida, filha. Porque eu preciso de você. Eu já estava te preparando para essas mulheres. E eu lembro que eu orei com aquela mulher e conversei com ela. E aí, no final da oração, ela falou, eu fui abusada e eu nunca falei para ninguém. O meu padrasto me abusa desde quando eu era criança. E eu nunca tive coragem de falar sobre isso.
E aqui hoje, você falando, eu entendi em Deus, que é sobre Deus. Amém. E aí, eu conversei com ela, né? Aconselhei ela. E eu sempre aconselho as pessoas, né? Porque foi assim que Deus me curou. Foi na confissão. Uhum. Foi no concerto, no sentar e conversar. E eu entendo muito que Deus, Ele quer nos curar. E eu entendo muito que tudo que o Senhor permitiu na minha vida era para curar outras pessoas, né? E eu amo esse Deus, né? Eu sou apaixonada por Ele. E eu sempre falo que é no secreto que Ele faz. Porque todas as experiências minhas com Ele foi no secreto. Foi lá no meu quarto que Ele foi me curando. E aí eu fui... Aí até ali na adolescência foi isso que aconteceu, né? E aí eu casei muito cedo. Porque eu queria fugir da minha mãe, da casa. Porque a minha mãe, ela... com 13 anos, a gente já tinha que ter responsabilidade de um adulto, né? A gente que limpava a casa, a gente que cozinhava. E tudo que não fazia correto, apanhava. Tudo que não era correto, apanhava. Então, nós apanhava todo dia. Eu e meus irmãos. E aí, eu fugia muito de casa. Foi uma infância que eu fugia, me escondia. Teve noites de eu dormir em cima do forro de casa, escondida da minha mãe para não apanhar. Teve noites que eu dormi embaixo do tanque de vizinha. Porque minha mãe batia muito. Era qualquer coisinha. Ela chegava nervosa e já batia. Porque ela tinha que cuidar de 4 filhos. E aí, a minha mãe cresceu dessa forma, né? Cheia de feridas também. E ela também apanhou muito da mãe dela. Então, ela refletia, ela dava o que ela tinha para dar para nós, na verdade. Escorria o veneno. E para ela era amor. Né? Porque ela batia e abraçava. E falava, eu amo vocês. Eu tô fazendo isso, mas eu amo você. Então... a minha mãe me ensinou, e a minha mãe falava muito assim, me perdoa. Então eu cresci com nenhuma dificuldade de pedir perdão e perdoar, né? Pra honra e a glória de Deus. Amém. Eu falo que minha mãe me ensinou. E a minha mãe ensinou muito sobre o amor. A minha mãe, tipo, por mais que ela batia, pra nós aquela era a linguagem de amor. Hoje eu falo que é a linguagem de amor. Loucura, né? Então hoje eu até falo pro Senhor, eu falo assim, Senhor, né? Eu cuido de mulheres e muitas mulheres às vezes em vulnerabilidade, né? Tipo, vivendo situações, e eu consigo entender. Porque aí eu casei. Quando eu casei muito nova, então foi muito difícil. E no casamento começou a repetir as mesmas coisas, né? Porque era um ciclo que tinha que ser quebrado, que tinha que ser destruído. Era uma maldição. Tinha que ter entendimento também. Quando eu casei, a minha sogra, ela é uma mulher muito de Deus. A minha sogra, ela é cristã católica, né? Ela é da Renovação Carismática Católica. Sim. E então eu sabia sobre amor, mas eu não conhecia Deus. Porque minha mãe não me apresentou Deus. Sim. Mas a minha sogra começou a me apresentar Deus. Uau. E nesse meio tempo, né, nós discutíamos muito, eu e a minha sogra, né? Então, havia agressões. Foi 3 anos, bem difícil, assim, da minha vida. Aí, brigava muito com meu marido, então nós separava, porque nós dois não tínhamos maturidade, né? Ele ia me devolver lá pra minha mãe, era uma bênção. Ele chegava lá e falava, vim devolver tua filha, tô cansada, não dá, né? Mas aí a gente voltava, então foi muito difícil. Nós separamos 12 vezes, mas era falta de maturidade. Sim. Então nós brigava muito, nós discutia, eu era muito agressiva, na verdade. Eu sempre brinco, eu falo assim, que não foi o nosso casamento, muitas vezes, as dificuldades não foi culpa do meu marido, foi culpa do que eu levei pra vida dele. Sim. Né? A gente tem que ser verdadeiros. Claro. Né? Aí ele tinha uma família, assim, que querendo, assim, na visão de Deus, eles eram cristãos. Né? Eles eram posicionados em Deus, era uma família correta, né? Meu sogro e minha sogra são casados há 40 e poucos anos, é uma família que casou, que fez tudo certinho, né? Seguiu os protocolos, né? Os princípios. E quando eu entrei na família foi muito difícil para eles aceitar, porque eu era filha de mãe solteira. Eu não tinha uma boa fama na cidade, porque eu era agressiva com todo mundo também, porque como minha mãe me batia, na escola eu batia em todo mundo. Entendi. Olhasse pra mim, já apanhava. E aí eu refletia tudo que eu aprendi, eu derrubava sobre as pessoas. Na rua também, né? E aí, quando eu casei, eu levei isso pra dentro da minha casa. Eu levei as brigas, levei confusão, levei pra vida da família do meu marido, né? E pra minha sogra foi muito difícil, porque desestruturou toda a família dela, né? Entendi. Por mais que ela era uma mulher de Deus, né? Ela sofreu muito nessa época. E na época eu não entendia que era eu,
Na época eu colocava a culpa em todo mundo, menos em mim. Então eu tinha uma carência muito grande de paternidade, então eu não conseguia dar certo no relacionamento. Porque eu sempre olhava pra ele e achava que ele não me amava. Eu achava assim, ele tá comigo por causa do filho. Ele ama a outra, ele gosta de outra, né? Então, aí com essa carência, aconteceu de várias vezes eu ir buscar pra fora as coisas, né? Então, eu desonrei o meu esposo, né? E Deus foi fazendo o processo dele. Só que daí a minha sogra me levava muito na igreja. E eu comecei a aprender a orar. Então, eu fui conhecendo Deus, eu fui para várias experiências de oração, né? Que na Igreja Católica ele fala experiência de oração. E ali eu comecei a entender sobre maldição hereditária. Porque eles falam muito sobre isso, né? E eu falava assim, como eu cresci sem pai, então eu tinha um trauma muito grande. Que eu falava assim, eu vou ter uma família. E meu filho nunca vai crescer sem pai. Eu posso passar o que for, mas meu filho não vai crescer sem pai. Então eu falava assim pro meu marido, você pode não me amar. E eu posso não te amar. Mas você nunca vai separar de mim. Porque meu filho vai ter um pai. Então, na época, eu não via isso, mas era um orgulho mesmo. Sim. De tampar as bocas das pessoas, porque todo mundo falava que eu não ia ser nada. Sim. Né? A cidade é uma cidade pequena, de 25 mil habitantes, Astorga. E então, as pessoas falavam muito mal uma da outra. E as pessoas falavam muito assim, ela não é nada. A diretora da escola quantas vezes falou que eu estava grávida, né? E eu não estava. Então, eu apanhei muito da minha mãe por causa disso. Eu nunca usei drogas, cigarro, e as pessoas falavam pra minha mãe que eu tinha fumado, que me viu fumando. Então, minha mãe me batia por causa disso. Então, pra ela estava cuidando de nós, né? De mim e dos meus irmãos. Então, o bater pra ela era cuidado. Mas eu falo assim que Deus sempre cuidou muito de mim. Porque eu tinha muito medo da droga, então eu nunca me envolvi. Eu tinha muito medo de bebida, porque meu pai tinha largado minha mãe por causa da bebida. Então, eu tinha muito medo de não casar virgem, porque eu não queria que acontecesse o que as pessoas falassem sobre a minha vida. Então, eu nunca fiz coisas assim, enquanto eu era do mundo. Porque eu falava assim, enquanto eu era adolescente, né? Não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer tudo certinho, eu vou casar na igreja, eu vou fazer tudo certinho. E quando eu conheci meu marido, ele é muito correto, né? Que nem eu falei. Então, ele logo já foi me pedir namoro pra minha mãe, né? E aí, a gente começou a namorar. Então, eu vi nele uma confiança que eu nunca vi em ninguém. Uau. Né? Até teve um episódio, quando nós namorava, que eu quis perder a virgindade com ele, ele não quis. Ele falou, não, porque eu não te amo ainda. Então, eu não vou fazer isso com você. Olha. Você falou que se você é virgem, eu não vou fazer. Ele tinha aprendido, ele trazia isso. Só que eu tinha um espírito de pombagira muito grande, né? Depois de um tempo, eu consegui seduzir ele. E nós tivemos relação. E na primeira relação, eu engravidei. Hoje, eu vejo que o meu casamento era o propósito de Deus pra minha vida. Meu marido fala assim, amor, você tem um chamado? O chamado é teu? Eu falo, não, eu não tenho. O chamado não é meu. O chamado é teu. E se eu estou hoje onde eu estou em Deus, eu vejo que é por causa do meu marido. Que o chamado é dele, porque a família dele já vem de berço cristão. Amém. É uma família cristã. E eu falo pra ele, eu falo assim, hoje o Senhor me chamou, mas porque eu preciso andar com você, caminhar com você. O Senhor chamou eu através da tua vida. Amém. O Senhor entregou ele para curar a minha vida. Só que lá no passado eu não entendia isso, antes de conhecer Jesus. Sim. Então, a gente ficou 16 anos. Muita briga, muita separação. Eu quebrava as coisas dentro de casa porque eu irava. E eu dava chinelada na cara dele para ele me bater, porque eu achava que se ele me batesse é porque ele me amava. Então, olha, reproduzindo a função da mãe e filha. Da linguagem de amor, de apanhar. Caramba. Então, hoje eu entendo as mulheres quando ela vive no lugar de apanhar. Porque é o que ela aprendeu. É a linguagem de amor que foi ensinada para elas. Então, até elas conhecer Jesus e ser curada disso e pegar o caráter de Deus, porque hoje a Laurene, eu não tenho mais o DNA da minha família, eu brinco, né? Eu falo assim, eu tenho o DNA de Deus. Eu tenho o caráter de Deus hoje. Mas até a pessoa conhecer Jesus e ser cravada esse caráter, né? Aceitar ser filha, porque hoje eu sou filha. Amém. Hoje eu tenho um pai, amém, né? Que é Jesus Cristo. E aí, naquela época, eu não tinha. Naquela época, eu não tinha um pai, eu não tinha uma figura paterna, não tinha figura de homem. E eu era uma carência total. E aí, eu brigava dentro de casa, eu humilhava meu marido, eu chamava ele pra briga, né? Eu era o macho da casa. Tinha que ser tudo do meu jeito. Então, eu era muito consumista também. Se ele não me desse o que eu queria provar para as pessoas quem eu era. Eu queria ser maior do que as pessoas, né? Eu queria andar melhor do que as pessoas, vestir melhor. Tudo que eu não tinha quando eu era nova, eu queria ter quando eu cresci.
quando eu casei. Eu queria mostrar que eu conseguia, que eu era capaz. Sim. E assim, ó, pastor, infelizmente, hoje, muitas mulheres, né, tá pensando assim, eu tô crescendo, eu tô conquistando, mas elas estão feridas. É para poder mostrar, é para poder falar que... curar uma ferida que tá ali dentro. E provar para as pessoas, né, que elas conseguem. Hoje eu vejo isso. Naquela época eu não via. Naquela época eu era uma cegueira. Uma cegueira espiritual, eu não entendia. E aí o que eu fazia? Nós começamos a ter uma vida financeira boa, porque nós dois sempre fomos muito trabalhador. Eu trabalhei na roça com ele. Aí depois a gente fomos cuidar de um colégio agrícola. Eu tirava leite, acordava de manhã, tirava leite de 40 vacas de manhã, de tarde. Eu queria mostrar que eu podia, que eu era mais do que ele, que eu não dependia de ninguém. Então, por quê? Porque minha mãe era assim. A minha mãe, ela conquistou, minha mãe saiu lá da rua. Hoje minha mãe é dona de lojas na cidade. Uau. Sabe? E aí, por quê? Porque ela, para provar para as pessoas que ela consegue. E aí eu peguei e eu cresci assim. Quando eu casei, aí eu queria provar para ele que... Ele falava assim, amor, eu ganhei tanto, dá para tanto? Não, é pouco. Eu quero isso, vamos mais. E aí nós trabalhava de cedo até meia-noite, deixava o filho e vamos conquistar, vamos fazer. E nós conseguimos. Realmente, nós trabalhava de empregado, ele morava no sítio, né? Ele trabalhava no sítio dos pais dele, ali, junto com o pai e a mãe, vendendo verdura, horta, e eu comecei a trabalhar junto. Aí depois, por causa das discussões, eu saí de lá, eu tinha na época 17 anos, eu falei pra ele, eu arrumei as coisas numa briga e falei que ia embora, ia sair de lá, e saí, e fiquei, acho que uns 2 meses, que eu saía, mas também eu falava pra ele, eu falava assim, mas eu não tô separando, eu tô indo embora, mas você é meu marido, você é pai do meu filho, você vai ter que ir comigo? Aí ele falava, não vou sair daqui, não vou. Eu falava, você vai, porque eu não tô separando. E aí 2 meses depois ele saiu também, que eu falo que também foi muito de Deus. Na época nós fazíamos muito vigília lá na fazenda, né, por causa da minha sogra. E um dia eu chorando, eu falei pro Senhor, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a vida que eu levo, porque nós brigava muito. Eu brigava muito com a minha sogra. Minha sogra não aceitava eu como nora, né? Porque ela não tinha ainda entendido do chamado do Senhor, né? Ela ali teve uma namorada antes, que era a namorada perfeita, que até eu hoje, como mãe, ia querer a outra, não ia querer eu, não. E aí ela não entendia que, tipo, não era sobre o querer da mãe, é sobre o que Deus tem pro filho. E aí ela não aceitava, então era muita briga, muita confusão. Assim, de ela jogar minhas coisas no chão e falar que não queria ir lá, entrar dentro de casa, não deixar eu fazer compra, assim, ela que fazia compra, nós ele trabalhava, ele não podia ter o controle do dinheiro porque ela não queria, aí ela comprava o básico e aí chamava ele para comer lá, as coisas boas, e eu ficava lá, foi bem difícil, sim, no começo. Só que eu também procurava aquilo, né? Sim, sim. Porque eu brigava, e aí, então, foi essa vida ali. E nesse vigília, eu fui e o Senhor falou comigo. O Senhor usou até um tio dele, que eu não esqueço, que ele era da Assembleia. Esse tio dele foi no vigília. E aí ele foi tomado pelo Espírito Santo e o Senhor falou assim pra mim, filha, eu vou mudar a tua história. Você vai ter que sair de perto da tua parentela. Eu tenho algo novo pra vocês. E eu, pastor, sempre fui 880. Né? Eu sempre sou assim, eu escuto hoje e amanhã eu já estou executando. Eu sou também assim. E aí, mesmo sem conhecimento do Senhor, no outro dia eu acordei e falei, eu vou embora. O Senhor falou que eu preciso sair daqui da casa dos pais. E aí eu falei pra ele, assim, eu tô indo embora. E ele pegou e falou, não. E aí nós descemos pra horta, aí nós estava lá lavando as verduras. Aconteceu uma confusão lá, porque tudo gerava briga, tudo era briga. E aí, por causa de energia, começou a gerar briga. E aí eu falei pra ele, tô indo embora. Se você não vai, você vai ficar. Eu tinha 17 anos. Aí eu catei meu filho, era um carreador, acho que dava uns 5 quilômetros, né, de carreador. Subi o carreador, lá é terra roxa, né, subida, morro. Peguei meu filho com 2 aninhos, enfiei do lado e falei, tô indo embora. Aí ele falou, como assim você vai embora? Eu falei, não tô separando de você, mas eu tô indo embora. Você quer ficar, você fica. Mas eu tô indo. E eu não vou separar. Você não pensa que você vai largar de mim, você não vai criar teu filho que você vai? Aí fui embora. Fiquei, acho que... Aí no mesmo dia, foi muito de Deus, eu falo que foi de Deus, né? Eu invadi uma casa, porque eu era muito louca, né?
O meu irmão foi lá, alugou uma casa e não ficou com a casa. E aí, era pra ele devolver a chave pro homem. Eu falei, não, você não vai devolver, não. Eu vou morar nessa casa. Ele falou, como assim? Eu falei, vou morar. Já vou trazer minha mudança ainda hoje. Aí, conheci um senhorzinho lá, o seu João. Falei assim, seu João, o senhor carrega meus móveis? Ele falou assim, por quê? Daí eu contei minha história pra ele, né? Daí ele falou, não, eu ajudo você. Eu nem vou cobrar frete. Falei, amém, vamos lá buscar. Aí desci o carreador, pegamos móveis, fui pra essa casa. No mesmo dia eu consegui trabalho, fui trabalhar de faxineira, arrumei um serviço lá registrado. E falei pra ele, tô trabalhando, já arrumei a casa, já tô morando lá em Astorga. Aí ele, eu não vou. Aí eu falei, você vai. Aí comecei a chamar ele pra vir, né? Daí ele começou a ir e não aguentou muito, não. 2 meses depois ele tava morando lá também. Daí do pra Arapongas, né? Aham. E ali começamos uma vida de casal, né? As coisas começaram a melhorar, mas a Laurene não era curada. Então, daí começou as confusões entre nós. Eu sempre olhava pra ele e não conseguia achar que ele me amava e nem ter dentro de mim que eu amava ele. Então, eu pensava assim, eu ainda vou encontrar a pessoa que eu amo. Eu ainda vou encontrar a pessoa que eu amo. E tinha certeza no meu coração que ele amava essa outra moça, que ele tinha tido um relacionamento com ela antes de mim, porque Entendi. eu ouvi muito isso, né? Tipo, ele tinha que ter casado com a outra, ele tá com você porque você tá grávida, porque minha sogra falava muito isso, as pessoas falavam, né? Nós ia nas lojas, assim, comprar as coisas, e aí as pessoas falavam assim, que ela é tua? Ela fala assim, ela é simplesmente a mãe do meu neto. Assim, na lata? Na lata. E aí, às vezes, perguntava até pra ele, falava assim, que ela é tua? Ela é mãe do meu filho. Então, aquilo foi gerando dentro de mim que realmente não existia amor. E em uma conversa, a minha sogra falou assim, quando o Matheus, o meu filho, né, de fazer 10 anos, ele vai separar de você pra ficar com fulana, né? Que era essa mulher que ele tinha tido um relacionamento. Ele conversou com ela e eles têm esse acordo. E aí eu peguei e eu tinha aquilo dentro do meu coração. Então, com as feridas, com mais as palavras que eu tinha escutado, então eu não conseguia ver amor. E ele sempre afirmando que me amava. Ele sempre falava, não, eu te amo. Não é mais isso, né? Se eu não te amasse, eu não estaria aqui com você, né? Nós temos uma família. E as feridas não me deixavam enxergar isso. Então, eu sempre procurava, eu sempre olhava. E se alguém me olhasse, eu achava, aquele lá me ama. Aquele lá vai dar certo. Aí eu queria separar. Aí eu falava pra ele, vamos separar. Então, aí nessa fase começou eu querer separar. E ele sempre conversava e falava, não, amor, não é isso. Né? Não é isso, né? Vamos continuar, Deus vai nos abençoar, vai dar certo, vai dar certo. E assim foi. A gente ficamos ali em Arapongas uns 3 anos. E depois voltamos de novo pra Astorga. Que daí foi na onde... Aí em Arapongas ele aprendeu a trabalhar com gesso, né? Ele foi trabalhar numa empresa de decoração de gesso. E aí nós fomos para Astorga, de volta para a fazenda, para esse lugar da minha sogra, na casa da minha sogra, onde minha sogra morava, no sítio. E... Só que quando nós voltou todas as brigas de novo. Aí nós ficamos 6 meses e eu falei, não, vou embora de novo. Falei pra ele, não é aqui mais, vamos embora. E foi onde eu arrumei um serviço no colégio agrícola lá da cidade. Porque ele sempre morou em sítio, então ele entendia de tudo assim. Aí ficamos nesse colégio agrícola, que foi onde eu fui trabalhar. Sempre trabalhamos junto, nunca trabalhamos separado. E aí, por causa dos ciúmes, por causa de briga, por causa da desconfiança. Então, sempre estávamos perto. Aí, nesse colégio agrícola, eu fui trabalhar, eu cuidava da parte do retiro ali. Ele era gerente, dava aula prática para os alunos. E ficamos ali. Nós ficamos ali uns 4 anos. E depois desses 4 anos, nós saímos desse colégio agrícola. Eu tive uma síndrome do pânico. Porque nesse meio tempo, nós ia na igreja católica. Porque como minha sogra ia, a gente também ia. E ali eu fui aprendendo, eu fui indo nos encontros, eu fui aprendendo sobre maldição, intercessão. Então, eu era uma mulher de muita oração. Entendi. Mas não vivia. Entendi. Eu orava, mas não conhecia Jesus. Eu orava pelas pessoas, a minha sogra, ela atendia, né, numa igreja, atendia pessoas em oração, intercessão, e às vezes eu ia com ela, a gente orava de manhã junto, porque daí nós brigava, era assim, como eu falei, né, que eu sou muito fácil em perdoar, então nós brigava, às vezes ela me batia, no outro dia eu tava lá pedindo perdão. E como a minha mãe batia, e pra agradar minha mãe nós limpava a casa, então, o que eu fazia? Eu ia lá e falava pra ela, deixa que eu vou limpar a tua casa. Então, eu, pra ter amizades, se eu te conhecesse hoje, eu já falava, você quer que eu te ajude a limpar a casa? Uau. Pra conquistar as pessoas. Porque pra conquistar minha mãe, eu tinha que limpar. Então, eu pensava o quê?
para as pessoas me amar, eu tenho que limpar a casa dela. Então, eu já me oferecia para limpar. Então, quando minha sogra brigava, eu ia lá, me perdoa, né? Eu quero te pedir perdão e tal. E amanhã eu venho e vou fazer uma faxina para você e tal. E ajudava, sempre ajudei muito ela. Ajudei as pessoas que moravam próximo. Sempre fui muito de querer fazer para as pessoas, mas era esperando ter amor das pessoas. Entendi. Não era porque... Só que eu não discernia isso naquela época. Mas eu fazia esperando ter amor, ser amada por alguém. Então, até hoje, a minha linguagem de amor é ato de serviço. Entendi. Porque eu amo servir. E aí, eu fazia isso. E quando nós saímos dali, né, nós voltamos lá, tava nesse colégio agrícola, me deu uma síndrome, eu tava fazendo um curso que era... lá na Igreja Católica, né, que eu falo assim, ela tem os seus pontos, mas tem muita coisa boa, porque ali eu aprendi muito sobre oração, aprendi muito sobre intercessão, né, nós ficamos 15 anos ali na Igreja Católica, na renovação carismática, aí nós ministrava curso para casais, nós era, né, da Sagrada Família, movimento familiar, eu e meu esposo, mas ministrava no outro dia tava quebrando pau. Uhum. E aí, nesse tempo me deu uma síndrome do pânico muito forte, que era já o Senhor me chamando, né? Eu até falo muito assim para as pessoas, né? Se em depressão, por muito tempo as pessoas falam assim, é Satanás. Tá depressiva é porque não tem Deus. No meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, a depressão é o chamado de Deus. Olha. É quando o Senhor fala assim, acorda. É a alma gritando, tipo, por socorro mesmo. É a alma quando fala assim, não aguento mais isso, eu preciso mudar. É a alma gritando, você precisa tomar uma atitude. E no meu caso foi isso. Eu comecei a ter essa depressão, tive uma síndrome do pânico. E foi muito difícil, foi um tempo difícil. E ali eu vi o amor do meu marido por mim, porque ele cuidou de mim, ele não abandonou. E eu fiquei 1 ano tomando remédios fortes, controlado, né? A ponto de o médico pedir internação em clínica psiquiátrica. Meu Deus. Na época. E aí ele e a minha mãe não deixou. A minha mãe falou, não, vamos cuidar dela em casa, não vamos deixar internar, nós vamos conseguir. E eu falo também, foi muito cuidado de Deus comigo. E eu fui para casa. E chegando em casa, eu tive uma experiência com Deus, que hoje até eu li uma palavra lá e eu falei, Senhor, é sobre isso, né? Em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 2 fala sobre isso. Fala assim, somente quem está em Cristo entenderá. Né? Somente quem está em Cristo entenderá. Que nesse lugar eu tive uma experiência com Deus, que foi o meu encontro com Deus. Ali foi o meu encontro com Deus. Eu deitei e eu saí, a minha alma saiu do meu corpo. Eu andei pela minha casa. Meu Deus. Eu vi o meu filho e o meu esposo. E eu fui sugada pelo teto da minha casa, eu vi minha cidade e eu subi aos céus. Meu Deus. Acima das nuvens. E ali eu tive uma experiência linda, porque eu vi 3 mulheres de branco, 3 senhoras. E elas falavam assim, vem aqui, corre aqui, vem ver. E eu falava assim, vem ver o quê? O que essas mulheres tá falando, né? Aí elas, vem ver, falava pra mim. E eu fui, e na hora que eu fui assim, eu olhei, o céu se abriu, e eu me via dentro de um caixão. E eu via toda a minha família ao redor. E elas falavam assim, tá vendo como essa família ama ela? Eles estão tudo sofrendo. Eles têm um amor muito grande por ela. E eu falava assim, mas sou eu que tô lá? Eu falava pra elas, desesperada. Sou eu que tô lá. Elas falavam assim, então, essa família te ama. Olha lá, eles te amam, estão todos chorando. Olha o desespero desse marido. Ele tem um amor muito grande. E aí eu falava, não, eu não posso morrer. Eu falava, chama Deus. Eu bem barraqueira, né? Eu falava bem assim, bem ousada. Chama Deus, porque eu preciso falar com ele. Eu não vou morrer, eu não posso, não chegou a hora ainda. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para consertar ainda. Eu preciso falar com meu marido, eu preciso entrar no reino do céu. Eu quero a salvação, eu falava para elas. E aí elas falavam, aí elas ficavam, silenciou, e eu peguei e ouvi a voz de Deus. Uau. Que falou assim, filha. E aí eu falei assim, pai, eu quero a salvação. Uau. Me dá mais uma oportunidade. E eu falei pro Senhor, me dá só mais uma oportunidade. Eu te prometo, eu te juro que eu nunca mais vou pecar contra ti. Uau. Eu nunca mais vou fazer coisas erradas. Me dá mais uma oportunidade. Não me leva agora. E aí, nesse momento, eu fui abduzida de volta. E eu andei pela minha casa. E eu olhei pro meu filho e eu chorava. Eu olhei pro meu esposo.
E eu sentei no meu corpo. E eu voltei. E aí eu voltei desesperada. E eu comecei a orar. Acordei meu marido, contei pra ele. Falei, amor, eu ia morrer, amor. Eu vou morrer. Era 4 horas da manhã, eu fiz ele levantar aí na porta da igreja comigo. Falei, eu preciso confessar pro padre. Tudo que eu fiz de errado, eu preciso confessar, porque eu vou morrer. Eu pedi uma oportunidade pra Deus, mas eu vou morrer. E aí meu marido falou, não, amor, não. Eu falei, vamos comer na igreja. Ele foi comigo, 4 horas, nós sentamos na porta da igreja. Quando o padre chegou, eu contei pra ele. E aí ele deu um conselho lá, falou que não, explicou e tal. E eu voltei pra casa. Só que o incrível foi que nunca mais eu tive crise de pânico. Meu Deus. Na mesma hora eu fui curada. Essa experiência eu fui curada. Eu nunca mais tomei um remédio. Eu tomava na época Rivotril sublingual, eu tomava Rivotril em gota, eu tomava Coredate paroxetina 1000mg, eu tomava Serenata, eu tomava vários remédios. Que a médica falou que nunca ia poder ser tirado. E tipo, tu tirou isso aí ou tu não quis mais e... Parei na hora, eu não precisei mais. Entendi. Eu tive uma síndrome do pânico porque eu fiquei 30 dias sem dormir. Que eu não dormia. Eu tinha medo de dormir porque eu achava que se eu dormisse eu ia morrer. Olha. E aí eu não dormia e não deixava ninguém dormir. Eu ficava louca dentro de casa e eu falava, ninguém vai dormir, porque quem dormir vai morrer. Então, ali eu já fui curada na hora. E eu selei isso no meu coração. De nunca mais pecar contra o Senhor. Meu Deus. E toda vez que eu ia fazer algo de errado, o Senhor me lembrava da promessa que eu tinha feito a Ele. E ali começou o meu processo com Deus. Porque eu comecei a orar. E, como sempre, o Senhor entrega uma Isabel para alguém. O Senhor me entregou uma Isabel. E, literalmente, o nome dela é Isabel. Meu marido foi fazer um serviço para uma mulher. E ela veio e começou a conversar comigo. Eu comecei a contar a minha história para ela. E ela era da Presbiteriana Renovada. Que, por incrível que pareça, era a igreja que eu ia quando eu era criança. Olha. Né, que eu ia tomar café. E aí ela começou a conversar comigo. E ela falou assim, Laurine, eu quero ser sua amiga. Eu falava assim, amém, Isabel. Eu pensava, o que essa mulher quer comigo, Senhor Jesus? Quem quer ser minha amiga? Eu, do jeito que eu sou. A mulher era toda certinha. Ela até em falar tinha uma mansidão. Eu falo pra ela que ela é um anjo que caiu do céu, aquela mulher. E aí eu bem briguenta, bem barraqueira, bem diferente, escandalosa. Eu só falava de 10 palavras, 9 era palavrão. Né? Eu andava com roupas vulgares. E aí ela começou todo dia de manhã. Vem tomar café comigo. E eu ia. E aí ela colocava numa rádio evangélica pra coisar. E eu ficava falando mal do meu marido pra ela. Eu sentava ali e falava, Isabel, eu vou separar? Isabel, não aguento? Isabel, né? Isso tudo depois da experiência. Depois da experiência. E aí ela falou assim, você não vai separar, Laurine. E começou a me levar pro culto nessa igreja. E aí foi tão engraçado, porque eu fui falar com o Frei, até o Frei falou assim pra mim, você quer ir? Vai, se tá te fazendo bem, vai. Eu falei, amém, então eu vou mesmo. E comecei a ir, e o Senhor começou a falar comigo nessa igreja. E eu falo que ali começou o meu processo. Amém. De conhecer, de limpeza, né? E aí, pra andar com a Isabel, eu precisava me vestir melhor, eu precisava falar melhor, né? Porque senão eu ia envergonhar ela. E aí ela me levava, onde ela ia, ela me levava e tal. E assim foi 1 ano. Caminhando com a Isabel. E um dia a Isabel falou assim pra mim, Laurine, vai ter um pastor lá em Maringá, vamos lá comigo. Porque eu ia na igreja, aí quando os pastores vinham falar, gente do céu, que vergonha, me perdoa. Eu falava assim, são tudo charlatão, Isabel. Charlatão. Eles tudo sabem, com certeza conversou um com o outro, sabe de onde eu venho, não tem quem não me conhece nessa cidade. É claro que eles vão vir até mim, eu sou a única diferente da igreja. Tipo, né? Porque toda vez que eu ia na igreja, alguém vinha falar comigo. Cara, eu era entregar assim, uma profecia, falar algo. E eu falava assim, não. Eu falava assim, deve falar isso pra todos, né? Aí ela falou, vamos lá em Maringá, porque lá ninguém te conhece. Vamos ver o que o Senhor tem pra te falar. Eu falei, tá bom, Isabel, vamos. Fomos em Maringá. Era pastor Celso Malafaia, na época. E ela falou assim, ele é muito famoso e tal, eu creio que Deus vai falar com você. E nós estávamos passando por uma crise no casamento, porque... E decorrente a essa palavra de que 10 anos depois meu marido voltaria com essa mulher, quando fez 10 anos, meu marido teve uma recaída com essa mulher. Com 10 anos certinho. Caramba. E aí foi bem nessa época que Deus colocou a Isabel na minha vida. E eu não aceitava separar. E eu falava assim, não vou separar. Nós dois vamos ficar juntos, eu tenho uma família, né? Porque graças a Deus, assim, meu marido sempre foi muito provedor, sempre foi um homem bom.
Eu que não enxergava ele como um homem Sim, bom, mas sim. ele era um homem bom. E aí eu falava assim, não, ele é um bom pai, ele sempre cuidou bem dos filhos e tal. E aí, quando aconteceu, eu peguei e falei, não vou separar. Ele vai ficar comigo, ele não vai ficar com ela. E aí, na época, nós estávamos bem financeiramente. Eu fiz ele vender um terreno para nós casar, para provar para os outros que ele era meu. Em um mês, nós preparou tudo o casamento. Fez o maior casamento da cidade, convidei a cidade inteira. Mandei convite para essa moça. Bati nessa moça no meio da rua. Tipo, na praça da cidade. Era pra você ver, eu era barraqueira mesmo. E aí, fui lá de uma surra nela e... para provar, mandei um convite para ela, aí planejei, falei assim, no casamento, eu vou falar para minha sogra que ele era meu, que ele me amava, e vou convidar ela para vir. Vou falar sim primeiro, quando ele for falar sim, eu falo que eu não quero, mandei ele casar com ela. E aí, Deus não permitiu, né, claro, porque o Senhor, Ele cuida de tudo. Ele preparou tudo e nós casamos, mas nós casamos com uma raiva, eu casei com muita raiva, porque foi um mês antes do casamento que aconteceu essa recaída do meu esposo com essa moça. Então... Aí a Isabel, nós estava nessa crise, essa briga toda, e a Isabel falou assim, não, Laureni, vamos lá, porque o Senhor tem muito para falar com você e tal. E eu fui. E esse pastor pegou e falou assim, eu vim aqui falar só por uma pessoa. E aí eu falei assim, você vai falar que vai falar só com uma pessoa, né? Aí ele vim falar só com uma pessoa e vou falar sobre a terra prometida. Aí ele começou a pregar sobre Abraão, sobre a terra prometida do Senhor, Canaã, e começou a falar. E ele falou assim, o Senhor quer te tirar daqui. E ele começou a contar toda a minha vida. Tudo que eu tinha passado, como que estava o sofrimento, como estava o meu casamento. E eu sabia que era para mim, eu sentia. Meu coração ardia, queimava. E eu falei assim, silêncio pro Senhor. Aí eu olhava pra Isabel e falava assim, Isabel, é para mim. Ela falava assim, não é, amiga, porque ela não queria que eu fosse embora. E ele estava falando que essa pessoa ia ter que sair dali, ia ter que ir embora. Eu levava muita ferro e fogo. E aí eu falei, eu vou embora, Isabel. Ele tá falando pra mim. Ela falou, não, amiga, não é pra você, não. Eu falei, é pra mim, Isabel. Aí abaixei a cabeça e falei, Senhor, é tudo ou nada. Se for pra mim, você vai ter que me chamar pelo nome. E o meu nome, gente, Laureni. Só se o homem for o gênio da lâmpada. Eu olhava assim, só se ele for o gênio da lâmpada, não tem outro jeito. Numa cidade que ninguém me conhecia. Um homem improvável, porque ele estava ali de visita, não era daquela cidade. E aí eu peguei e falei assim, só se ele me chamar pelo nome, Senhor. Se ele me chamar pelo nome, eu vou acreditar nessa palavra. Uau. Agora, se ele não me chamar pelo nome, eu vou sair daqui como se não tivesse ouvido nada. E aí acabou tudo. Na hora que eu estava saindo no corredor, esse homem já tinha descido do altar. Ele voltou no altar. E ele gritava, minha filha, Laureni. 3 vezes. Minha filha, Laureni. Minha filha, Laureni. Eu caí de joelhos. E eu chorava. E eu chorava. E o Senhor falava assim no meu coração, tu é minha filha. E eu te chamo pelo nome. Se for necessário, eu vou te chamar quantas vezes for necessário pelo nome. E até hoje o Senhor me chama pelo nome. Uau. Quando Ele quer falar comigo, Ele fala, minha filha, Laureni. Minha filha, Laureni. E eu amo meu nome hoje. Eu odiava meu nome, tá? Hoje eu falo assim, ai, pai, tu foi tão lindo, né? Eu sou a única. Não existe outra Laureni, né? Só eu mesma aqui nessa terra. E aí, na hora, ele falou, é você a Laureni, né? E eu fui lá pro altar e ele entregou uma profecia. E ele falou, essa palavra é pra você. O Senhor me trouxe aqui para falar com você. Aí ele falava, olha para aquela porta. E eu olhava, né, numa porta redonda, assim. Ele falou assim, você vai passar por ela. Só que você não vai mais olhar para trás. Daqui para frente é vida nova. O Senhor vai mudar toda a sua história. O Senhor vai te levantar como profeta nas nações. Meu Deus. E vai levantar o teu marido. E aí eu chorava. E ele falou, mas vocês vão ter que sair de onde vocês estão. O Senhor tem uma terra nova para vocês. E foi na onde eu fui para casa, falei pro meu marido. Aí ele me achou louca, mas eu comecei a arrumar as malas. Peguei minha mudança, comecei já a preparar para mudar. Sem saber pra onde ia? Sem saber ainda, não sabia. Aí naquele mês, como eu falei pro meu marido, ele falou assim, então vamos viajar? Vamos viajar, porque ele queria mudar meu pensamento. E aí ele falou assim, não, vamos viajar, e daí nós arrumamos toda a casa e tal. Eu falei, então vamos. Aí ele tinha uns parentes que moravam em Navegantes. Ele falou, vamos lá na tia Lúcia passear e tal. Eu falei, vamos. Só que chegou em Navegantes, eu não gostei de Navegantes. Falei, ai, Navegantes não é minha cara, tal, né? Aí voltamos pra nossa cidade.
Chegou lá, aí aqui ele recebeu uma proposta de trabalho quando nós íamos passear. Que era em Itapema, na época. E ele pegou e falou assim, não dá, eu não moro aqui, né, tal. Daí voltamos embora. Só que a proposta ficou em pé. E quando nós voltamos, nós tentamos arrumar a casa. Ele tentou fazer de tudo para nós permanecer ali. Só que o pastor tinha falado, porque ele falou assim, se você voltar para trás, vocês vão perder tudo que vocês têm. Vocês não vão para frente. E aí, aconteceu. Meu marido tinha mais de 1 ano de proposta de trabalho fechado, contrato. Todo mundo foi ligando e desmarcando, não queria mais. As portas da cidade se fechou totalmente no trabalho. Em 2 meses, nós perdemos mais um terreno que nós tinha. Ficamos com conta de água sem pagar, porque daí o banco começou a estourar as contas, porque sem trabalho. E aí eu falei pra ele, não dá mais, vamos embora. Eu falava pra ele, olha o que o Senhor falou, nós precisa ir, antes que acaba com tudo. Aí viemos sem nada, porque o Senhor não deixou nós trazer nada. Viemos sem carro, só pegamos a roupa do corpo e viemos para Navegantes. Ficamos nessa casa dessa tia 1 mês. E quando eu cheguei, eu falei, tia, eu vou ficar aqui 1 mês. Aí ela falou assim, não, Laurine, você vai ficar muito tempo. Eu falei, não vou, tia. O Senhor tem uma promessa sobre a minha vida. E o Senhor falou assim, que se eu obedecesse, eu ia prosperar muito mais do que eu prosperei lá. Uau. E aí ela falava, aí a minha tia, quando ela veio, ela ficou 1 ano na casa de parente, né? Tipo, morando junto. E ela falava, não, você vai ficar mais tempo, você vai ficar mais tempo. Quando deu 1 semana para nós sair da casa da minha tia, o Senhor preparou para nós uma casa, preparou todos os móveis. Nós não tinha dinheiro nem para fazer compra. Os móveis veio até com compra, com carne, com tudo que você imaginar, tipo. Meu Deus. Em 1 mês. E nós tinha já casa, tinha trabalho. Aí começou o processo. Porque daí eu fui buscar uma igreja, daí eu fui pra Assembleia, né? Comecei na igreja Assembleia e meu marido não. E ali na Assembleia eu fiquei 1 ano, caminhando sozinha. E eu lembro que um dia, nós fazendo uma campanha de oração, a pastora falou assim pra mim, Laurine, porque nós fazemos campanha pro meu marido ir pra igreja, né? E aí ela pegou, falou, ela acabou a campanha e ele não quis. Aí eu falei assim, pastora, não deu certo não? Aí ela pegou e sentou comigo e ela falou assim, Laurine, olha aqui, você não acha que você precisa ir pra igreja junto com o teu marido? Meu marido ia na católica. Aí eu falei assim, como assim, pastora? Ela falou, volta pra igreja com ele. É sobre submissão, o Senhor me falou. Ela falou, você precisa se submeter a ele. Não importa a religião. Ela pegou e falou assim, não importa onde ele esteja, você vai seguir o princípio. Quando você seguir o princípio, Deus vai fazer a obra. Amém. E aí, que eu falei, eu sou 8h80, na mesma hora eu já saí da igreja. Eu falei pra ela, então me abençoa que eu tô indo pra igreja católica. E aí ela falou assim, e é sobre o que está no teu coração? E aí, quando eu obedeci, voltei pra igreja católica, em 1 mês, o Senhor fez a obra na vida do meu marido. Uau. 1 mês ele falou, amor, vamos fazer uma visita numa igreja? Que eu passei lá na frente e tal, Santuário da Família de Deus. Aí eu peguei e falei assim, vamos. E ele foi no mesmo dia, ele aceitou Jesus. Ele, meu filho mais velho. Uau. No mesmo dia, e dali nunca mais saímos da igreja evangélica, né? Que hoje nós congregamos, somos evangélicos. E o Senhor começou a fazer a obra, porque eu ainda continuava dançando, eu sempre gostei muito de dançar. Eu continuava, tipo, dançando pro mundo, fazendo churrasco, bebida em casa. Meu marido bebia, né? Fumava e fazia churrascos em casa, só que eu orava. Eu era uma mulher de oração, eu ficava ali orando, mas não tinha mudança de vida. Eu ia para a igreja, mas não tinha mudança de vida. E nesse meio tempo, o Senhor me deu um projeto social, né? Começou a vir pessoas na porta da minha casa pedir ajuda, e na época não tinha nem para mim, mas eu catava o meu e dividia com as pessoas. E o Senhor provia. E ali no comecinho da pandemia, eu falei, começou a vir muita gente, muita demanda. E eu engravidei da Maria Clara, que é a minha menina, e ela nasceu prematura de 5 meses, nesse meio tempo. E quando ela nasceu com 5 meses, nasceu de 900 gramas e ficou com 680 gramas. Nós ficamos 6 meses morando no hospital, eu e ela, lá em Maringá, Nossa. no Paraná. E o meu marido ficou aqui. E aí o Senhor começou a fazer curas na vida da Maria Clara. Quando eu fiquei nesse hospital, foi na onde eu tive minha intimidade com Deus. E eu comecei a orar e pedir para o Senhor, né, a cura dela. E o Senhor falou assim, filha, eu vou curar ela, mas primeiro você vai ter que orar por todos esses que estão aqui primeiro. Quando o último que tiver que sair, você vai sair com a Maria Clara.
Na época tinha 16 crianças. Eu falei assim, Senhor, como assim? Eu chorava. Eu falava, Senhor, eu não vou aguentar. Ele falava, eu te chamei como intercessora. E eu quero te lapidar aqui dentro. Uau. Começa a orar. Eu me trancava no banheiro e eu orava. E eu orava. E eu sempre tive muita fé. E eu orava. E aí começou a sair as crianças do hospital. Teve um caso lá que foi o mais lindo, assim, que eu falo, né? De uma criança que ele nasceu, ficou ali no hospital 3 anos e nunca saiu dali. E aí o Senhor falou assim pra mim, vai e fala pra mãe dele entregar ele pra mim. Eu falei, Senhor, como que eu vou falar isso pra ela? E aí o Senhor falou, fala pra ela. Você precisa pedir pra ela me entregar. Eu quero o Eric. E eu falei assim, Senhor, ela é mãe? Ele falou assim, mas você não me entregou a Maria Clara? Porque eu falei pro Senhor quando ela nasceu, Senhor, ela é tua. Ela é minha, porque eu sonhei com ela, mas ela é tua antes de ser minha. Se o Senhor quiser levar, leva. Se o Senhor quiser me dar presentear, me presenteia. E aí ele falou, é sobre isso, eu quero que ela faça isso. O Eric tá sendo o Deus dela. E aí eu comecei a almoçar com essa moça e eu falei, olha, você precisa entregar o Eric pra Deus. E ela chorava e ela falava, não, Laurine, não. Eu falei, entrega ele pra Deus. Pode ser que o Senhor leve, mas pode ser que o Senhor cure. Amém. Mas eu tinha na certeza no meu coração que Deus ia levar. E aí, na hora que... Aí ela foi embora, uma semana depois ela veio e ela falou, Laurine, ora comigo. Eu falei, vamos. Aí oramos, aí ela entregou o Eric pra Deus. Só que ela falou assim, Laurine, só que eu preciso que você me ajude a fazer um pedido pra Deus. Eu falei, tá bom, Gê, tranquilo, vamos pedir. Deus é pai, ele faz, né? Aí ela pegou e falou, eu quero que ele saia daqui, que ele vai pra casa, que eu apresento ele na igreja, que ela era cristã. E aí, depois o Senhor pode levar ele. E eu falei assim, tá bom, vamos orar. E começamos a orar. 15 dias de oração. Ele saiu do hospital, foi pra casa. Ela apresentou esse menino pra Deus. E 1 mês depois o Senhor levou ele. Mas ele foi levado, não numa cama de hospital, não no leito. Foi levado ali dos braços da mãe dentro de casa. E ela me ligou pra falar, na hora eu fiquei desesperada. Eu falei, Senhor, e agora o que eu falo pra ela, pai? E aí, eu nem respondi ela falou assim, Laurine, eu tô em paz. Eu entendi o que o Senhor quer. E ele cumpriu o que ele me prometeu. E aí, na mesma hora, o Senhor falou assim, fala pra ela que eu vou dar outro pra ela. Eu falei, não, Senhor, não vou falar não? Nem pagando. Essa mulher vai brigar comigo? E aí, o Senhor fala, eu mandei pra ela, Gê, fique em paz, o Senhor vai te dar outro bebê. E vai ser um menino, e ele vai vir saudável. Ela, não, eu não quero. Eu tenho uma doença, Laurine, que... Por isso que os meus filhos nascem todo problemático. Se eu tiver mais outro filho, vai nascer do mesmo jeito. Eu falei, não vai, em nome de Jesus. O Senhor vai honrar a tua entrega. E ela, na hora, ficou brava, até me bloqueou. Falei, amém. Passou 15 dias, ela me desbloqueou. Laurine, tô grávida. Falei, amém, glória a Deus. É um menino lindo, saudável. E hoje ela tem um filho lindo, saudável. Glória a Deus. E é um menino, né? E esse foi um dos testemunhos ali dentro daquela maternidade, né? Daquele UTI neonatal. E os outros, né? A gente vai, o Senhor vai falando aos poucos. Mas foi muito, muito bom estar ali, porque o Senhor cuidou o tempo todo da Maria Clara. A Maria Clara, ela nunca foi entubada. Ela nunca teve uma intercorrência. E por ter nascido 5 meses, né? Os médicos falam que nunca viu isso. Então, e quando eu orei, falei pro Senhor, por que eu estou aqui? Ele falou, porque você me disse, eis-me aqui. Uau. Então, eu sempre falo para as pessoas, né? O eis-me aqui dói, mas é saboroso, é gostoso, né? Eu gosto. As pessoas falam assim, Laurine, você é louca? Eu falo, não, sou louca não, eu gosto. Eu gosto de passar. Eu gosto de gerar testemunhos. Eu sempre falo assim, a gente fala, eis-me aqui, Senhor, faz em mim. Mas quando o Senhor faz, a gente fica bravo. Porque o fazer do Senhor, ele precisa fazer milagres. O eis-me aqui Senhor, eu estou aqui, me usa, faz milagre através de mim. Esse eis-me aqui, esse milagre, muitas vezes eu vou estar numa cama de hospital, muitas vezes os meus filhos vão estar, muitas vezes meu casamento vai entrar em crise, para ver milagre. Então, eu olho tudo que eu passei como que o Senhor preparando os milagres. Amém. Né? Todo o processo, toda a dor, o Senhor preparando milagres. E aí, quando a Maria Clara veio dela, teve um tumor vascular. Nossa. Atrás do olho. E o Senhor fez milagres. Uau. Né? Perto da cirurgia, o Senhor fez milagres. Eu era da Assembleia e eu orando. O Senhor falou assim pra mim, confie em mim.
cuida dos meus, que eu cuido dos seus. E eu falei assim, Senhor, o que é isso? Aí ele me trouxe a lembrança que antes de eu engravidar da Maria Clara, eu estava ajudando muita gente no projeto social. E eu parei quando eu tive a Maria Clara. E aí eu falei, tá bom, Senhor, eu vou cuidar do que é teu, você cuida do que é meu. Aqui está a minha filha. Eu fui no altar, falei, eu te entrego a minha filha aqui nesse altar. Eu vou cuidar do que é teu. E aí entreguei, o Senhor cuidou dela, fez um milagre desse tumor. Ela se preparada já para fazer a cirurgia, teve campanhas, tudo. Na hora, o médico pediu o último exame, ela não tinha mais nada. Tá explicada, doutora? Foi testemunho. E até o doutor, ele é lá de Joinville, e ele falava assim, não existe cura, ele falava pra mim, né? Ele falava assim, vai ter que fazer a cirurgia. Eu falava assim, doutor, a minha filha é um milagre, e o Senhor quer usar ela mais uma vez? E o Senhor vai usar até você pra fazer parte desse milagre? Então, eu creio que ela não vai fazer cirurgia, mas ela precisa passar. E se tiver que fazer cirurgia, não vai ficar nada, porque o Senhor vai estar lá, Deus vai fazer através do Senhor. E ele, bem ateu, falava, não, isso não acontece. E aí, o dia que ele me deu a notícia, né, ele chorava. E ele falou, o Senhor fez um milagre. Uau. Porque foi o Senhor. Eu tenho laudos e tudo. E nunca mais apareceu nada na Maria. Depois a Maria ficou surda do ouvido esquerdo. O Senhor foi lá e fez o milagre novamente. Hoje a Maria escuta mais do que eu. Depois a Maria queimou o rosto. Caiu água quente, fervendo, de macarrão. Eu preparando o macarrão para levar para o MEC da igreja. E caiu água fervendo no rosto dela. A igreja toda testemunhou. Numa quinta-feira. Na outra quinta-feira, na quarta-feira, ela pegou e falou assim, uma senhora foi lá em casa, que me ajudava no projeto social, e falou, Maria, a tia vai fazer uma trança na Maria, porque senão vai grudar aqui, vai ficar horrível o rosto da Maria, o cabelo. E aí a Maria, de manhãzinha, tinha acabado de acordar, falou assim, Nice, era a dona Nice, falou assim, Nice, Jesus veio aqui hoje. Uau. E ele falou com a Maria. E ele falou que o rosto da Maria vai ficar perfeito, porque ele vai restituir o rosto dela. Essa palavra não existia no nosso vocabulário. Restituir. E ela tinha 3 anos de idade. E ela falou com essas palavras. E aí nós falamos, Maria, como que foi e tal? Daí nós começamos a perguntar a ela. Jesus veio, ele falou pra mim de noite. Ele falou que vai restituir, que meu rosto vai ficar que nem de uma princesa. Quando foi no outro dia, o rosto da Maria estava todo marcado. Ela acordou sem nada no rosto. Meu Deus. E eu testemunhei na quinta-feira no altar. A cura do rosto da Maria. E até hoje, o Senhor, de vez em quando, arruma umas para nós. Mas quando acontece, até nesse dia que queimou o rosto da Maria, queimou, na hora veio o desespero. E aí eu clamei o Senhor e o Senhor falava assim, ele sussurrava no meu ouvido. É mais um milagre, filha. Meu Deus. Descansa, é mais um milagre. Ele falava, amém, Senhor, amém. E eu falava assim, vai ser mais um milagre. Então, Senhor, tira toda a dor dela. Porque eu não quero que a minha filha tenha dor. E a Maria não sentiu uma dor de queimadura, tá? Eu falei, como que essa menina vai dormir, vai colar? Porque tirou tudo aqui, a carne do rosto dela. Ela dormiu como se nada tivesse. Ela acordou como se nada tivesse. Eu chorava porque eu sou mãe desesperada, porque eu tinha derrubado a água. Ela olhava pra mim e falava, mamãe, não chora. A culpa não é da mamãe. É para Jesus fazer milagre. Uau. Mamãe, não chora. É para Jesus fazer milagre. Não tá doendo nada na Maria. A Maria não tem dor. Ela falava desse jeito. Eu falava, Senhor, como que ela não tem dor? Qualquer queimadura a gente arde, queima. A gente nem dorme, fica pensando naquela queimadura. E o Senhor fez na vida da Maria. E aí foi tendo os processos. E eu fui orando. E a primeira coisa que o Senhor começou a me pedir foi para mim entregar e confessar os meus pecados. Amém. E perdoar as pessoas. E eu falava pro Senhor, eu não quero perdoar. E foi muito lindo, porque nós ia no Vigília, lá em Blumenau. E um dia aí no Cavan, minha mãe me ligou e falou assim, filha, o teu primo tá com câncer. E descobriram agora, e ele, 33 anos. E eu acho que ele vai morrer, vai ser muito rápido. E esse primo tinha abusado de mim. E eu peguei e comecei a orar dentro da van. E o Senhor falou assim, você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão. E eu falava assim, Senhor, não vou, Senhor. Senhor, libera o perdão, Laurini. E eu fui pro Vigília, e lá no Vigília eu fui tomada pelo Espírito Santo. E eu falei assim, Senhor, eu sou muito de provar e ver de o quando o Senhor é bom. Eu sigo essa palavra à risca, tá? Amém. Provar e ver. E eu falei assim, se eu vou fazer prova do Senhor agora. Eu libero o perdão pra ele. Só que
provar, Senhor, e ver que o Senhor é bom. Esse perdão, para mim ter certeza que o Senhor perdoou ele e que eu creio que ele vai ter a salvação do Senhor, porque o Senhor tem uma promessa sobre a minha família, a minha casa, e eu não quero que ele se perca. Eu quero a cura do HIV da minha tia. Eu tenho uma tia que ela atraiu HIV, ela tem um filho desde quando ela teve o HIV, que tem 20 e poucos anos. E aí eu falei isso pro Senhor, ali no Vigília. E aí fui embora, liberei perdão, orei e falei pro Senhor, Senhor, eu perdoo. Visita ele agora naquela cama de hospital. Senhor, que ele sinta o teu amor, que o Senhor envie alguém lá para que ele possa te aceitar como o suficiente salvador da vida dele. E eu libero ele no mundo espiritual, Pai. E fui embora, uma semana depois, aí mandei mensagem pra minha tia, falei, tia, eu quero que você faça o teste de HIV, porque o Jesus te curou. Ela pegou e falou assim, a HIV não tem cura, Laureni. Jesus te curou, tia. Faz o teste. E eu tinha aquela certeza no meu coração, e foi tão lindo assim, porque eu fui pra casa e o Senhor, aquilo queimava, fala pra ela. Eu falava assim, Senhor, ninguém vai acreditar. Fala pra ela, filha. E ele falava, você não confia em mim? Eu confio, eu creio que você... Então fala, porque se você crer, você precisa falar, verbalizar Sim. a cura. E eu falei assim, ai Senhor, tá bom. Daí liguei pra ela, falei, tia, faz o teste. Aí ela fez o teste, e pra honra e a glória do Senhor, ela foi curada da HIV. Meu Deus. E ali eu entendi que eu precisava perdoar as pessoas. Glória a Deus. Para as pessoas ser curadas. E eu comecei, eu orava de todo dia. Eu orava e falava, Senhor, me mostra o que o Senhor quer. Eu quero que o Senhor traz luz para minha alma. Eu quero que o Senhor cure as minhas feridas, emoções, sentimentos. Eu não quero permanecer no mesmo lugar. Se tiver algo travado na minha vida por causa de perdão, o Senhor me mostra. E todos os dias eu ia pro quarto. Eu lembro que o Senhor me dava aquela palavra, vá pro teu quarto, em secreto. Que em secreto eu te recompensarei, né? E eu falava assim, que recompensa é essa, Pai? E o Senhor falava pra mim, eu vou te mostrar tudo que tá aí dentro. A recompensa é você enxergar dentro de você. Meu Deus. E eu comecei a ter essa experiência com Deus. E o Senhor foi me mostrando um por um dos abusos sexual. Eu lembrei de abusos de quando eu tinha 3 anos de idade. Meu Deus. E o Senhor me mostrava e me dava características de pessoas. E ele falava, agora vai lá pedir perdão. E eu falava, Senhor, mas por que eu tenho que pedir perdão? O Senhor falava, porque é sobre você. Não é sobre as pessoas. E é sobre você revelar o meu amor para as pessoas. E eu falava, Senhor, não consigo. Mas obedecia. Eu sempre falo para as pessoas, né? O perdão você não vai sentir. Eu nunca senti vontade de perdoar. Pelo contrário, com a minha ira, a Laureni carne queria matar. Mas, quando você tem o Espírito Santo, você faz porque você ama Jesus. E porque eu quero ser filha amada de Jesus. Eu quero que ele olhe para mim e sinta orgulho de mim. Uau. Eu quero que ele olhe e fale assim, essa é minha filha amada. E aí eu decidia, na mesma da hora. Eu falava, tá bom. Pegava o meu telefone, ligava, mandava mensagem. Eu quero que você me perdoa. Quantas pessoas me retornou e falou assim, mas eu que te preciso te pedir perdão. Quem errou fui eu. E eu não é sobre isso. É sobre o amor de Deus sobre a tua vida. É sobre o Deus te amar. E ainda depois Deus ainda queria que eu fale com essa pessoa para ajudar a curar essa pessoa. Para que ela entenda o porquê que ela passou por aquilo, né? Porque normalmente, pastor, a maioria dos que abusou de mim foi abusado. Ah, com certeza. E aí o Senhor, com esse pedido de perdão, muitas pessoas me questionavam muito. Laureni, mas por que você pede perdão? Fala com Deus. Ora lá no seu quarto, fala pro Senhor que você liberou perdão e amém. Mas o Senhor falava para mim, não, filha. Eu quero que você pede perdão para a pessoa, porque ela precisa também desse perdão. Ela precisa se perdoar. Se ela não souber que você perdoa, ela não vai se perdoar. Aquela ferida vai ficar ali. E aí eu comecei a mandar mensagem, comecei a ligar. Quando pedi pro Senhor gerar lugares, né, para encontrar com essa pessoa, eu falava, Senhor, então coloca na minha frente. Se colocar na minha frente, porque a gente desafia, né? Porque tem muitos que a gente não quer fazer. Aí fala assim, tá bom, Senhor, se for do Senhor, você vai ter que trazer aqui na minha mesa, sentar aqui pra tomar um café comigo, e ele vai ter que trazer um presente ainda, né? Pra dificultar o negócio, né? Manda ela mostrar que é ele mesmo, manda né? ela trazer uma lembrancinha ainda. Tem que ter a capa rosa. Bem assim, né? Não, brincadeira. Mas muitas vezes a gente quer fazer isso. Porque a gente quer brigar com o Senhor, nós não quer fazer. E nós quer dificultar para que não aconteça. E aí, eu fui passando por esse processo e eu fui pedindo perdão. Pastor, eu pedi perdão, acho que até para as paredes da minha casa que eu bati. Mas eu falava pro Senhor, tudo que ele mostrava que eu fiz de errado, eu fazia. Ele falava, vai lá e lava o pé dele.
Eu falava, tá bom, vou lá lavar o pé dele. O senhor quer que eu lave, eu lavo. Ah, fazia uma mesa. Vem aqui na minha casa, quero tomar um café contigo. Bora lavar o pé. E assim foi com a minha mãe, assim foi com a minha sogra, assim foi com o meu sogro, assim foi com o cunhado, com a cunhada, com o meu esposo, com os meus filhos, né? E aí eu fui fazendo, tudo que o Senhor foi pedindo. E fui aprendendo, porque tudo isso foi para me preparar para o que eu faço hoje. Entendi. E aí, até que um dia, o Senhor falou sobre o meu casamento. Eu estava fazendo, na época, escola de Esther. E o Senhor falou assim para mim, eu quero que você entregue todos os abusos sexuais e o teu casamento. Falei assim, como assim, Senhor? Hoje o meu casamento é do Senhor. Nós dois estamos na igreja. Meu marido não fuma, não bebe mais. Já estamos tudo perfeito. Servimos na igreja, ministramos para casais, estamos perfeitinho no Senhor. E o Senhor falou, não, filha, você precisa entregar. Teu casamento foi um abuso sexual. E eu falei, Senhor, como assim? Foi um abuso sexual, filha. Você tinha 13 anos, ele era de maior. Meu Deus. Você se entregou para ele antes do tempo. Foi um abuso. Você não queria isso. E você fez isso. E o Senhor foi me mostrando tudo que eu passei para ter o meu casamento. Você apanhou várias vezes. Mas, gente, de verdade, às vezes que eu apanhei, eu mereci. Porque eu batia nele para ele me bater. E, assim, meu marido é uma bênção do Senhor, é um presente. Porque ainda mesmo eu batendo, ele não me batia, ele me empurrava para mim parar de bater. Até hoje eu atendo mulheres, eu falo assim, peraí, mas conta como que foi aí o negócio primeiro, antes de julgar. Porque se apanhou alguma coisa, você deve ter feito também, né? Porque eu fazia. Sim. E aí, eu peguei e o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. Nesse dia, ele falou sobre o meu casamento, ele falou, quero que você entrega. E eu falei assim, Senhor, isso não é de Deus não, isso é de Satanás, só pode entregar o meu casamento hoje tá tudo certinho, nós comemos na mesa junto, tô fazendo tudo certinho, Senhor, você pede pra mim te entregar, e o Senhor falou, o teu casamento é o teu troféu. Ah, idolatria. E eu peguei e falei pro Senhor, eu falei assim, Senhor, eu te entrego o meu casamento. Eu lembro que o Senhor mandou eu ofertar minha aliança, tirar até a aliança do dedo. E eu falei assim, Senhor, aí eu falei, provar e ver de novamente, Senhor. Se for para me entregar minha aliança, meu marido vai ter que entregar, o Senhor vai ter que falar com ele. E meu marido naquele mês foi pro Corajosos. Voltou sem aliança no dedo. Que eu achei que ia ser impossível ele dar aliança. E ele falou, amor, queimava. E eu não falei nada pra ele. Ele falou, queimava no meu coração assim, pega a tua aliança e me dá, eu quero a tua aliança. E ele voltou sem aliança. E eu entendi em Deus que eu precisava entregar meu casamento. E eu entreguei no altar, eu tirei minha aliança, ofertei e falei, Senhor, tá bom. E no dia que eu entreguei meu casamento, eu fui pra casa. Eu lembro que eu tava sozinha e o Senhor foi ministrando no meu coração. E ele me levou àquela passagem da prostituta. E ele falou, você era uma prostituta, você tava se prostituindo. Mas agora vai e não peques mais. E eu falei, como, Senhor? Eu moro na mesma casa com meu marido. O Senhor quer destruir minha família? Eu não tô entendendo. E o Senhor falou, vai, não peques mais. Aí eu sou meio ousada também, tá? Eu sou meio debochada. Aí eu falei assim pro Senhor, então eu posso escolher outro marido, então, agora? Porque já que eu não tenho mais nada mesmo. O Senhor falou, escolha a tua. Mas ele foi ministrando no meu coração, até a minha casa. E ele me mostrou o quanto eu queria ter uma família. E que a minha família podia ser minha, só que de maneira correta, com princípios. E ele foi me dando estratégia. E eu falei assim, Senhor, então fala com meu esposo quando eu chegar em casa. E aí eu cheguei em casa, eu contei pra ele o que tinha acontecido. E eu falei assim, a partir de agora não vai ter relação sexual. Ele, como assim, morando na mesma casa? Falei, morando na mesma casa. Porque eu quero você como meu marido. Mas eu quero da maneira que o Senhor quer. E foi tão lindo assim, porque eu casei na igreja católica com raiva. Aham. E eu falei, Senhor, mas eu já casei? E eu casei na igreja católica. E aí o Senhor falou assim, não é sobre ter casado na igreja católica. Mas eu não habitei no teu casamento. O Senhor me levou no dia. E ele falou assim, eu não estava lá. Eu não habito onde tem raiva. Eu não habito onde tem ira. Eu não fiz parte do teu casamento. Você não me conhecia, você não me convidou pro teu casamento. Caramba, cara. Caminho de volta. E ele falou, você vai fazer, eu vou dar tudo novo pra você. Mas eu quero que você cumpra e comece de novo.
E aí eu contei, falei pro meu marido sobre isso. E esse foi um detalhe que fez meu marido acreditar que o Senhor tinha falado, né? E aí ele falou, não, amor, bora lá, vamos fazer. E aí eu falei, nem vamos falar pra ninguém que os outros vai falar que nós é louco. E aí não falamos nada e ficamos 6 meses quase morando dentro da mesma casa, sem ter relação e esperando no Senhor. E começamos, mas uma pessoa assim, vai ser rapidinho, né, Senhor? Preparar o papel, tal, é rápido. Nós entrou numa crise, meu marido ficou sem trabalho. Não tinha dinheiro para comprar aliança, não tinha dinheiro para pagar civil, não tinha dinheiro para pedir os documentos que tinha que pedir. Quando pediu o documento não dava certo, não chegava e foi ficando. Meu filho na época foi para Jocum. E o meu filho sempre foi um menino muito obediente, porque nós sempre demos o melhor para ele, assim, sempre tentamos ser os melhores pais, não repetir o que tinha acontecido, né, mesmo com todas as brigas ali. Quando nós ia na igreja, nós sempre brigávamos, assim, mas sempre ia corrigir, não tentava brigar perto dele, essas coisas assim. E aí ele foi para Jocum e em 1 mês ele voltou casado, nesse mesmo tempo. Então aconteceu de tudo na nossa casa durante esses 6 meses para atrapalhar o processo. Mas a gente permaneceu e ficamos. Marcamos o casamento. E aí convidei uma moça lá da igreja, que é muito amiga minha, né? Que hoje ela é minha madrinha de casamento. Convidei ela para assinar o papel. Ela também entrou numa crise financeira, porque ela entrou no meu processo. Ela nunca tinha passado dificuldade. Ela ficou sem nada. Ela falou assim, Laurinha, não sei o que tá acontecendo. Eu não tenho dinheiro nem pra te ajudar a pagar esse casamento. Eu falava assim, descansa o coração. É porque não é pra você fazer. E entramos em oração. Ficamos 6 meses, gente, dentro de casa orando. 6 meses descansando no Senhor. E com toda a situação ali, crise financeira, faltando as coisas, e o Senhor provendo, né? Porque nós vivemos os milagres do Senhor na nossa vida. Sim, de alimento, de tudo. Porque desde quando eu vim pra cá eu não trabalhei mais. Eu só sirvo o Senhor. Amém. Eu sirvo projeto social, eu atendo pessoas e tal. E servi a igreja, né? E aí o Senhor, começamos esse processo. E quando chegou perto da data do casamento, que daí nós marcou, começou a vir os documentos, nós não tinha dinheiro para comprar aliança. Falei, Senhor, e agora? O que vamos fazer? E aí o Senhor falou, confia em mim. Eu falei, amém. Quando chegou no dia, nós não tinha nem dinheiro para pagar o casamento, nem dinheiro para aliança, nem dinheiro para nada. A moça me ligou, que era a madrinha, falou, Laurine, vamos cancelar? Falei, vamos cancelar não? Nós vamos lá? Se Jesus marcou a data, então nós vamos nessa data. Ela, como que nós vai pagar? Eu falei, Deus vai fazer, amiga. Descansa o coração. Isso era 12:00. Aí um rapaz ligou pro meu marido e falou assim, eu preciso tampar um buraco, mas tem que ser agora. Aí meu marido falou assim, amor, eu vou cobrar o dinheiro do casamento, só se ele for louco pra pagar. Mas eu vou cobrar o dinheiro do casamento, porque nós precisamos casar. E ele cobrou, o homem falou, só se for agora. Vem agora que eu já te pago. Aí ele foi, fez e nós casamos. Tivemos dinheiro pra pagar o casamento. Pastor, o mundo espiritual é tão real e as pessoas não acreditam. Era uma batalha que nós estávamos vivendo ali para que aquilo não acontecesse. Quando acontecesse, para que nós caíssemos em pecado, porque um homem e uma mulher dormindo junto, sem ter nada, com dificuldade financeira, com tudo que estava acontecendo. Nós assinou o papel, abriu todas as portas para o meu marido. Meu Deus. Nós tínhamos uma viagem que nós servia também na Elo Conferência, né, na época. Nós tínhamos uma viagem para Gramados e tava com a prestação atrasada e tal. E aí, meu marido, assim, abriu uma porta, assim, que em 10 dias ele ganhou 16 mil reais. Que colocou todas as nossas contas em ordem. Em uma semana. Aí mandei mensagem para poder pagar os meus boletos atrasados da conferência. E aí, fui explicar o que tinha acontecido, né? Daí falei assim, porque aconteceu isso, né? E a gente casou, nem dinheiro pra aliança e tal. Mas eu vou conseguir pagar, tá tudo tranquilo, né? E nós vamos. E aí, fomos, pagamos, colocamos tudo em dia. Aí meu marido até falou, você vai, nós vai sem dinheiro. Eu falei, vamos na fé, irmão, vai dar certo, né? Agora nós vai sem dinheiro mesmo, já tá tudo pago. Lá a comida já tá paga e nós vamos pra Gramados, porque eu vou pra Gramados. E aí, naquela semana, o Senhor sussurrava assim no meu ouvido. Filha, eu vou te surpreender. Era essa a palavra. Te surpreender. E eu falava pro meu marido, amor, o Senhor tá falando surpreender. Ele falava assim, Laureni, você para de criar expectativa que eu não tenho dinheiro. E eu não vou te surpreender, não. Não joga em direta. Eu falava, não é você, é Deus. Ele sussurra, eu não dormia. Vinha assim, vou te surpreender. E aí, dentro do ônibus até, tava com uma amiga lá e eu falei assim... Aí ela até brincou, falou assim... Ó a Laureni jogando em direta aí no Éder. Eu falei, não, eu não tô jogando em direta. O Senhor falou que vai surpreender. Quando nós chegou lá na Elo, no sábado,
o Senhor nos honrou assim, surpreendentemente. O Senhor fez mais do que eu desejava. Porque eu só queria casar no civil. E queria aliança, claro. E aí o Senhor pegou e falou assim, naquela Elo, o Senhor falou lá com o Fábio e com a Rafa, e eles compraram aliança sem eu saber. E eu não tinha falado pra ninguém sobre isso. Eu só tinha comentado ali com ele que eu tinha casado, que não tinha dinheiro nem pra aliança e tal. Levaram aliança, o Senhor nos honrou no altar do cinema de Gramados. Ai, gente, isso é muito chique. Aí o Senhor nos chamou lá no altar, entregou a aliança lá no altar do cinema de Gramados. Foi a coisa mais linda do mundo, né? Eu até brinco, eu falo assim, eu tive a presença do Mac Anderson no meu casamento no altar. Meu Deus né? Ai, gente, só Jesus, Foi né? ele que fez o casamento? Só Jesus, é que ele estava lá e ele abençoou entendi. também. Foi a coisa mais linda, assim, né? Entendi. O pastor Fernando estava lá também, abençoou, entregou, chamou nós, contou a história, né? Da nossa vida, assim, foi lindo. Foi muito do Senhor, honra do Senhor. E nós não tínhamos levado nenhum real. E quando nós descemos do altar, pessoas vinham e entregavam envelope com cada... E o envelope, gente, é muito de Deus, assim. Cada envelope tinha quantia certinha de cada passeio de Gramados. Uau. E não era de uma pessoa só, tipo, de pessoas que nunca me viu. Entendi. Era a oferta que eles tinham levado pra ela, mas daí ali sentiu no coração de me entregar. E aí eu falava assim, Senhor... Não abri na hora porque eu morro de vergonha, né? Foi uma coisa que o Senhor me curou, né? Que eu não sabia nem receber dos outros. Eu sempre queria dar para as pessoas, mas não aceitava receber. E aí eu fiquei morrendo de vergonha, eu falei, nem vou olhar, gente, isso aqui. E eu falava, não precisa, não precisa, né? Eu falava para as pessoas, né? E aí... E eu tinha muito isso, assim. Eu recebia oferta, eu nem olhava e eu ofertava já. Era uma mania minha. Até que o Senhor um dia falou também sobre isso. Falou que não era pra mim fazer isso, porque era sementes. E que eu tava matando as sementes. E aí, nesse dia, eu peguei e falei assim, amor, eu vou catar esses envelopes, eu vou ofertar tudo aqui mesmo. Aí ele falou assim, não, deixa aí, vamos ver até o final. E aí, foi na onde o Senhor falou com meu marido. Aí ele falou assim, amor, eu tava ali pensando e o Senhor falava assim, como que ela vai ofertar a semente que eu tô dando pra ela? Né? Ela precisa germinar essa semente, senão ela vai matar a semente. E aí nós oramos e tal. E quando nós foi no passeio, eu não abri nada, eu deixei tudo dentro da bolsa. Quando nós foi no passeio, chegou lá na porta, assim, para nós entrar. Eu tinha comprado o ingresso errado, não dava para entrar. E eu falei, não tem dinheiro. Aí até o casal que tava comigo, que era a Cris e o Frávio, acho que a Cris já veio aqui também no podcast. E aí ela pegou e falou assim, Laurine do céu, e agora? Eu falei, eu vou olhar as ofertas. Aí no que eu peguei, assim, era o valor certinho. Aí a Cris falou, uau! Eu falei, Cris, o valor certo para inteirar é do Senhor, o Senhor preparou. Daí quando eu fui olhar os outros valores, era de cada passeio que eu queria fazer. Que eu tinha falado pro Senhor, que eu tinha vontade de fazer, mas eu não tinha dinheiro. Meu Deus. E aí o Senhor preparou tudo, né? E ali eu entendi que era do Senhor. Né? E eu recebi a aliança e não serviu no meu dedo. E levaram embora. E aí eu falei assim, ai, Senhor, e agora? Aí nós servia no ECC e lá tinha sempre uma oração de manhã. E o pastor mandou colocar as alianças na mão para poder orar. E eu não tinha essa aliança. E eu peguei e falei assim, levei meu coração ao Senhor. Falei, Pai, o Senhor me deu, depois o Senhor tomou, eu não tô entendendo. Eu só quero a minha aliança. É só isso que eu te peço. E aí eu tinha que buscar essa aliança, só que eu não tinha o restante do dinheiro para inteirar. Entendi. Porque o Senhor, ele faz isso com nós. Ele coloca nós na crise, depois ele tira nós da crise e faz parte. Nós já acostumamos, tá? Aí pegamos. Ficou essa aliança até fevereiro. Isso foi em novembro, que nós foi na Elo. E era fevereiro. Era janeiro, aí o ECC. Comecinho ali de fevereiro. Aí eu peguei, orei e falei assim, Senhor, eu só quero aliança. Me dá condição para ir buscar aliança, né? E não vinha essa condição. Aí, quando eu orei, eu peguei e eu falei pro meu marido, eu falei assim, amor, eu tô orando pro Senhor preparar, porque nós precisamos pegar essa aliança. Eu fiquei com vergonha, porque nós já ganhamos a aliança. E não tem dinheiro nem pra pegar um restante que faltou. Eu falei, tô com vergonha e tal. E ele falou, também, você acha que eu não tô? Eu falei, tá, mas vamos orar. E aí, quando eu cheguei na porta da igreja ali, da chegada do ECC, uma irmã me chamou e falou assim, Laurine, eu tive uma visão. Eu falei, que visão? Eu te via de branco, vestida de noiva. E eu comecei a orar e eu ouvia você falando assim, Senhor, eu só quero a minha aliança. Mas eu não entendia. E o Senhor falou assim pra mim, que é pra mim preparar o teu casamento. Aí eu falei, que casamento, menina? Eu já casei, já? Ela falou, não, o Senhor quer te preparar o casamento na igreja? E aí eu falei, como assim, irmã? Aí ela falou assim, me fala uma data. Aí eu, antes dela falar do casamento, ela falou, me fala uma data. Eu falei, dia 14 de fevereiro, 18 de fevereiro. Eu falei pra ela,
Aí ela pegou e falou assim, tá bom. Aí ela falou, ai, 1 mês só. Não sei o que eu vou fazer. Ela falou pra mim, né? Aí ela falou, eu vou preparar seu casamento, porque o Senhor me contratou pra fazer seu casamento. Eu falei assim, como assim contratou? Você tá doida? Ela falou, contratou, irmã. Ela falou assim, que tava orando, e o Senhor mostrou isso pra ela, e ela falou assim pro Senhor, testifica, porque o Senhor tem que enviar algo pra testificar. E ela foi tomar café na casa de uma amiga, e a amiga falou assim pra ela, eu tenho um vestido de noiva, que eu quero doar, e como você sempre tá fazendo casamento, essas coisas, eu vou doar pra você, lá da igreja e tal. E aí ela falou assim, me manda foto desse vestido, você tem a foto? Aí na hora que ela viu a foto, era o vestido que ela me via. Uau. E aí ela falou assim, testificou. E eu fui orar, o Senhor falou que ele vai preparar tudo, que você não vai gastar nada, mas que nós vamos fazer teu casamento. Eu falei, se Deus tá falando, amém, né? Aí aconteceu, né? Fizeram a festa, o Senhor mandou tudo. E foi lindo assim, lindo, lindo. Foi do jeito que eu escrevi há 7 anos atrás. Quando eu casei com meu marido, eu tinha um sonho de casamento. Bem. E eu procurei o vestido, eu não achei, então eu peguei o que eu achei, porque foi muito rápido. E tudo que eu pedia, e tinha uma coisa específica que eu pedia pro Senhor, que quando eu casasse eu queria violino. E eu não podia falar nada pra ela, que ela falou, você não pode falar nada pra mim, você só escreve no papel. Falei, tá bom. Aí escrevi lá, né, tal. Convida as pessoas e tal. Falei, amém. Aí fiz tudo. E quando ela trouxe o vestido, o vestido era pequeno, era M. Eu falei, você não vai servir em mim esse vestido. Mas era o vestido que eu sempre sonhei, sim. E aí eu falei, é o vestido que eu sonhei e tal. Ela falou assim, vamos lá na mulher de noivas pra ver se ela consegue ajustar e tal. Aí fomos. Quando chegou lá, nós foi pôr o vestido. E foi mais uma experiência com Deus. O vestido, a mulher falou que não ia servir. E aí tava eu, ela e mais 2 mulheres dentro da sala e tentando pôr esse vestido. Na hora que ponhou o vestido entrou certinho. Meu Deus. E a mulher, na hora, caiu no chão, a dona da loja. E ela falou que viu uma luz muito forte. E que ela via como se alguém moldando o vestido no meu corpo. E ali aquela mulher aceitou Jesus. E foi a coisa mais linda, assim. E foi tudo preparado pelo Senhor. O casamento foi milagres em cima de milagres ali nesse decorrer. Meu Deus do céu. É milagre em cima de milagres. Milagre mesmo. em cima de milagres. E o Senhor foi fazendo assim na nossa vida, né? Na vida minha e da minha casa. E eu queria o violino. E uma pessoa ligou pra ela e falou que o Senhor falou pra ele que era pra ele tocar violino no meu casamento. E foi uma coisa específica que eu pedi pro Senhor. E quando eu cheguei lá tinha violino, tinha tudo que eu tinha sonhado. Assim, tudo que eu tinha falado pro Senhor, do jeito que eu tinha falado. Minha mãe veio, meu padrasto, foi a coisa mais linda, assim. E nós casamos no altar da igreja, e é ali que nós pegamos a aliança. O Senhor, e eu entendi, porque não era pra mim pegar a aliança, porque senão eu não ia orar, eu não ia desejar estar ali naquele lugar. E quando eu recebi a aliança no altar, o Senhor falou, eu estou aqui. Uau. Eu estou aqui. Eu que estou fazendo uma aliança. A aliança não vai vir da mão do teu marido, não vai vir da tua mão, vai vir das minhas mãos. E foi a coisa mais linda, assim. E hoje a gente louva e agradece a Deus, assim, por tudo que nós passamos, assim. É lindo, assim. E o Senhor foi curando. E eu falo muito sobre perdão, porque foi isso que o Senhor fez com nós, Sim. né? Eu tive que perdoar todo mundo. Primeiro, até me perdoar, né? Primeiramente, de tudo que eu tinha feito, né? E eu tinha dificuldade na paternidade, porque eu não tive um pai. E nesse meio tempo, eu comecei a fazer um curso e o Senhor começou a falar sobre paternidade. E eu sabia que eu tinha um pai, que ele morava em Campinas, mas eu não tinha convivência com ele. Eu tinha visto ele só uma vez na vida. E a vez que eu vi ele, ainda briguei com ele, porque ele veio falar que eu tinha casado muito cedo. No dia que eu fui encontrar ele, eu falei, quem é você para falar algo? Você nem é nada meu, né? Olha, desonrei, né? E todo mundo perguntava ao meu pai, eu falava, meu pai morreu, meu pai não existe e tal. Bem ferida. E quando eu fui casar ali no civil, eu também tive uma experiência linda, assim, com Deus. Porque o meu sonho era tirar o nome do meu pai da minha certidão, né? E eu falava assim, quando eu casar, eu vou ter a chance de tirar o sobrenome do meu pai, né? Porque daí podia escolher, né, tal. E ali, daí o homem me entregou um papel na mão e ele falou assim, agora é a hora. Pode escolher o seu nome. Eu falei, ufa, vou tirar o nome do meu pai. Na hora que eu coloquei a caneta, o Senhor me visitou dentro do cartório. E o Senhor falou assim, filha, Laureni. Aí eu lembro que eu fechei o olho e fiquei escutando. E o Senhor falou assim, você perdoou o teu pai? Porque eu falava que eu perdoei meu pai. E o Senhor falou 3 vezes, você perdoou o teu pai? Eu acho que eu tenho déficit, eu tenho déficit de atenção. E o Senhor sabe disso. Então tudo ele fala várias vezes comigo para mim poder entender. E aí ele falou, filha,
você perdoou teu pai? E eu lembro que eu caí em choro. Eu não conseguia parar de chorar. O homem do cartório ficou sem entender, todo mundo ficou sem entender, e eu chorava em prantos, tá? E aí, o Senhor falou assim, eu falei, perdoei. Ele falou, então por que você quer tirar o nome dele? Aí ele perguntou novamente, você perdoou teu pai? Por que você quer tirar o nome dele, se você perdoou? E eu tinha certeza que eu tinha perdoado meu pai, mas eu não tinha perdoado meu pai. E ali o Senhor pegou e falou assim, eu escolhi ele. Você tá falando que eu fui imperfeito? Você tá dizendo que eu não soube escolher o teu pai? Você conseguiu perdoar todos aqueles abusadores, você não quer perdoar o teu pai? E ele me mostrou o coração do meu pai naquele momento. E eu enxerguei o meu pai de outra maneira. Ele falou assim, eu quero que você conheça o teu pai. Eu quero que você escute a história do teu pai. Eu quero que você conheça o coração do teu pai. E eu senti uma dor tão grande dentro do meu coração naquele momento. E na mesma hora da dor, um amor tão grande pelo meu pai me invadindo. E eu peguei e falei assim, Senhor, eu perdoo meu pai. Você fez a escolha certa. Ele é o melhor pai. E aí fui lá e coloquei Laureni Santos Silva Goulart. Falei, Senhor, eu não vou mudar uma vírgula do meu nome, porque o Senhor escolheu meu pai perfeitamente, o Senhor escolheu minha mãe perfeitamente, e o Senhor escolheu meu marido perfeitamente. E ali eu perdoei o meu pai, só que ia começar outro processo, porque eu disse sim, eu disse que perdoei, então eu precisava viver aquilo. E aí o Senhor falou, então agora eu quero que você ore pelo teu pai. Eu vou trazer ele para perto de você. Aí eu falei, ai, Senhor, já é muito, né? Mas eu vou trazer. Eu falei, amém, Senhor. E eu comecei a orar pelo meu pai. Foi 6 meses de oração. 6 meses jejuando e orando pelo meu pai, pela vida do meu pai. O meu pai, ele foi alcoólatra, meu pai foi bandido, meu pai levou vários tiros. Meu pai batia na minha mãe. Minha mãe conta episódio que ele até amarrou minha mãe. Meu pai abandonou a família. Esse é o pai que eu conhecia. E eu lembro que daí eu comecei a orar, e o Senhor falava assim, você precisa conhecer a história do teu pai. E aí eu fui fazer uma visita lá na cidade que ele mora, porque minha avó mora lá. E um tio meu, sentado na mesa, assim, nem consegui visitar meu pai, falou assim pra mim, filha, teu pai não era tudo isso, não. Falei, como assim não era? Tua mãe era ruinzinha, tá? Tua mãe, meu Deus, ela provocava ele. Por isso que ele batia. E o Senhor me falava, é igual você? Nossa. E aí ele começou a falar sobre isso. E ele falou assim, teu pai sofreu muito. Você acredita que seu pai nunca saiu da cidade porque sua mãe levou vocês daqui? Seu pai entrou numa depressão que ele nunca conseguiu fazer uma viagem. Eu acompanhei seu pai de perto. Ele te ama tanto, teu pai. A vida toda ele sofreu por causa de você. Porque você era a filha, a menina dos olhos dele. Ainda ele falou desse jeito. E meu tio nem conhece essa palavra. E eu falei assim, aquilo foi me enchendo, tipo assim, meu pai me amou. Meu pai me ama. E aí começou a me dar desejo de conhecer o meu pai. E eu continuei orando, mas mesmo assim, naquele dia nós não conseguimos ir lá visitar ele. Viemos embora. E eu continuei orando. E o Senhor falou assim, filha, eu vou te levar lá. E eu morrendo de medo de ir lá, porque meu pai tinha, na época, ele tinha altar de Zé Pilintra. Ele bebia, ele fumava, tal. Mas eu decidi perdoar e decidi orar. E o Senhor falou assim, eu vou te levar para passar o Natal na casa do teu pai. Eu vou preparar uma mesa. Eu quero que você prepare uma mesa. Eu quero que você pede perdão pro teu pai. Porque o Senhor começou a me mostrar que o meu pai errou. Teve as falhas dele? Teve. Mas eu errei muito mais. Entendi. Porque na palavra eu preciso honrar meu pai. Meu pai não precisa me honrar. É um princípio. E eu desonrei o meu pai várias vezes. Quando eu desejei a morte dele. Quando eu xinguei ele. Quando eu falei que eu não tinha pai. Eu desonrei meu pai quando eu fui na casa dele a primeira vez. Que eu tinha que ter respeitado e eu não respeitei. E o Senhor começou a mostrar o que eu precisava fazer. Eu sempre falo para as pessoas assim, pastor, que nunca é sobre os outros. Eu tenho essa visão. Nunca é sobre os outros. Sempre vai ser sobre o que está aqui dentro. Sobre o que está aqui dentro. Ah, eu tô sendo perseguida? Mas peraí, no que ele tá te perseguindo? O que tá doendo em você? É uma ferida tua? Vamos curar essa ferida? E aí, eu disse sim pro Senhor, e aí eu falei assim, Senhor, você vai ter que falar com a minha mãe? Minha mãe não vai aceitar. Uma que nós passa todo o Natal com a minha mãe. Outra que a minha mãe não odeia meu pai. Não podia nem ver ele. Falei, não, Senhor, você vai ter que tratar. Mas eu aceitei. Aí a minha mãe, passou uma semana, um tempo assim, minha mãe me ligou e falou assim, filha, tive um sonho. Falei, um sonho, mãe? Um sonho. Eu vi você e teu pai de mão dada.
E eu brincar, fiquei brava, hein? Ela bem assim, eu falei, Senhor, não funcionou não. Ela, fiquei bem brava, mas eu escutava uma voz. E essa voz falava assim, eu vou levar ela pra perto do pai dela. E ela vai salvar a vida do pai dela. Meu Deus. E aí eu falei assim, e aí mãe, o que você acha disso? Ah, essa voz com certeza era Deus, minha filha, não posso contra ele, não. Se for da vontade de Deus, que você vai, que você salve seu pai. Amém? Aí eu falei, uma parte já tá resolvida, né? Aí passou um tempo, aí quando o Senhor falou que eu ia passar o Natal, eu falei, Senhor, fala com ela lá de novo. Eu comecei a orar. E aí ela me ligou. Eu tenho um padrasto, que hoje é meu pai também, o Osnir. Aí meu padrasto, ela falou assim, o Osnir falou que esse ano nós não vamos fazer nada aqui não, em casa. Nós vamos lá na casa da tua avó, em Campinas, que é onde meu pai mora. Eu falei assim, o quê, mãe? Ela falou, nós vamos passar em Campinas. Só que o Osnir falou que só vai se você for. Se você não for, nós não vai. Aí eu falei assim, é o Senhor preparando de novo. Falei, Senhor, tu tem suas estratégias, né? Aí eu peguei e falei pra ela, mãe, vai ser legal? Então vamos, nós tudo então, nós vai pra lá e tal. E aí peguei e falei pra ela, falei assim, mãe, eu preciso te falar algo. Ela, o quê? Eu falei, preciso te pedir autorização. Ela, pra quê? Eu falei, porque o Senhor falou comigo sobre isso. Eu já tenho tudo preparado. O Senhor falou que eu vou passar o Natal com meu pai. E que eu vou pedir perdão pro meu pai. Só que eu não queria magoar a mãe, eu não queria entristecer seu coração, eu queria ir com a tua bênção. E aí lembro que ela chorou muito no telefone, chamada de vídeo. E ela falou assim, filha, você foi levantada para isso. Amém. Eu entendo em Deus sobre isso. Você foi levantada para isso. Vai, faça. Você lembra do sonho que eu tive? Amém. Aí eu falei, amém, mãe, amém. E fomos e aconteceu isso. Eu cheguei lá, pastor. E Deus é lindo, né? Porque a gente pensa que é a gente que vai fazer com as nossas mãos. Eu sempre falo para as pessoas assim, seja fiel a Deus. E não é você que vai consertar nada, é Deus que faz tudo. Amém. É o próprio Espírito Santo que faz. A gente peca, erra, porque a gente acha que a gente precisa fazer com a nossa força. O meu pai mora 700 quilômetros de mim, minha mãe 700 quilômetros, minha família toda. Hoje toda a minha família é convertida, tá? Uau. Os meus irmãos, foi tudo para a presença do Senhor. Glória a Deus. A minha mãe, ela ainda não batizou, mas ela hoje... A minha mãe tem uma loja chamada Nossa Senhora Aparecida. Um dia ela ligou pra mim, ela falou, mas daí eu tenho que tirar meu nome da minha loja? Falei, não, mãe, não é sobre o nome que tá lá. É sobre quem você adora. É sobre quem você ama. É sobre o que tá no teu coração. Né? Não precisa mudar o nome. Deixa o nome lá. Aí ela pegou e falou, tá. Eu nunca, pastor, virei pra minha mãe ou pro meu pai e falei assim, você precisa aceitar Jesus. Nunca, pra ninguém. O meu pai, quando eu comecei a orar por ele, um dia eu falei assim, Senhor, como vai ser isso? O Senhor falou assim, você quer? Eu falei, eu aceito, né, se o Senhor quer. E aí, no outro dia, o meu pai me ligou. Chamada de vídeo, nunca falou comigo, nem tinha meu telefone. Ele falou com meu tio. Gente, eu tenho 36 anos. 36 anos, ele não conseguiu meu telefone. Eu me posicionei, falei que queria. Ele me ligou. Eu cheguei de um curso à noite em casa. Meu telefone tocou quando eu olhei. Falei, peraí, isso aí parece o meu pai? Não, vou atender não. Fiquei com medo. Falei, vou atender não? Senhor, é eu, filha. Atende. Chegou o momento. Eu falei, mas o que eu vou falar pra ele? E o telefone lá tocando, e eu olhando pro telefone. Aí atendi. Aí falei, oi. Ele, oi, filha. Que saudade de você. Ele chorava, pastor. Meu Deus. Que saudade que eu tenho de você. Eu consegui ter o telefone. Era o desejo do meu coração falar com você. Eu te amo tanto, filha. Eu comecei a chorar. Que eu não sabia o que fazia. Eu falei que eu chamo ele do quê? Joaquim, pai? Do que eu chamo, né? O que eu faço, Deus? Não tava acostumado, né? O que eu faço, Deus? Aí eu falei, então, Joaquim, tudo bem? O Senhor, ele é teu pai. Falei, pai, tudo bem? Gente, doeu tanto em mim falar aquela palavra. Só que foi um alívio. Uma cura. Um alívio. E eu chorava. Eu falava assim, Senhor, não acredito nisso. Ele nem tinha o que falar, ele só falava que me amava. E eu falei pra ele, pai, eu também te amo. Obrigada por ter me ligado. Liga mais vezes. Falei só isso pra ele. E não falei mais nada. E passou. E aí, o Senhor preparou tudo. Nós dois se encontramos, né? Quando eu cheguei na casa dele, eu tava com muito medo de ir pra lá. Porque eu tenho um chamado de cura e libertação. Por isso que eu passei por tudo isso. Eu tive que ser liberta de tudo isso. E aí, eu falava assim, quando eu chegar lá, vai ser um monte de espírito ruim. Vai ser e eu sozinha lá naquele lugar. Senhor, como assim você vai me levar pra lá? Quando eu coloquei meu pé lá, pastor, meu pai tinha parado de beber. Meu Deus, mais um milagre. Mais um milagre. Meu pai não tinha mais o altar que ele tinha lá. E ele fazia 3 meses exatamente
que ele tinha parado, que ele estava indo na Universal. Uau. E o Senhor falava assim, eu sentada na mesa, eu chorava. Porque o Senhor falava assim pra mim, filha, é sobre eu. Amém. É sobre o teu Deus. Você não vai precisar fazer nada. É eu que vou fazer tudo. Eu só quero que você me obedeça. E eu falava assim, tá bom, Senhor. Aí fui pedir perdão pro meu pai, pedi perdão pra esposa dele. Oramos junto com eles na mesa. Foi um dia muito lindo. Acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Uau. Sim, toda a minha família junto com ele. E eu entendi em Deus que era esse o meu chamado. Milagres. E aí, até hoje, nós dois agora temos um relacionamento, né? Amém. Eu tenho um relacionamento com meu pai. Eu tenho um relacionamento lindo com a minha mãe. Minha mãe é minha vida, minha melhor amiga é minha mãe, tá? Uau. Tipo, quem mais me apoia, quem mais... Até quando eu recebi o convite do podcast, eu falei, ai, Senhor, eu vou ter que expor a minha mãe, falar sobre ela, né? E aí eu falei assim, ela vai ficar sentida, triste, né? E aí eu liguei pra ela antes de falar qualquer coisa. Eu falei, mãe, me convidaram, mas eu não sei o que eu faço, porque eu vou ter que expor você. Vou ter que expor a minha família. Aham. E ela falou, filha, o Senhor te curou pra isso. Amém. É O isso Senhor aí. fez isso pra isso. É isso aí. E ela falou assim, eu te apoio, eu te abençoo, vai lá e faz mesmo. Que o Senhor, todo mundo precisa saber o que o Senhor fez na nossa vida, Amém. fez na tua vida. E a minha mãe, hoje, ela é minha melhor amiga. Ela é minha conselheira. Eu não faço nada, pastor, sem pedir autorização da minha mãe, do meu esposo e do meu pai. Então, eu quero agradecer, né? Amém. O Senhor sabe o quão foi difícil para mim estar aqui, né? Mas quando a gente diz sim para Ele, né? Se dispõe, né? Porque eu falo assim que o Espírito Santo só procura um coração disposto, né? Quando a gente se dispõe a obedecer, a seguir os princípios, a fazer a vontade de Deus e a ter intimidade, né? Que eu falo muito sobre intimidade, porque hoje eu vejo muitos fazendo para Deus, mas não vivendo Deus. Uau. Eu acho que o Senhor não quer esse tempo de fazer. Ele quer o tempo com a gente. Ele quer estar sentado numa mesa. Ele quer estar no secreto. E Ele quer fazer em nós, né? É que nem o pastor falou, para depois fazer através de nós. Exatamente. Eu falei muito para Deus e me questionei muito com Ele, porque eu ainda tenho muita coisa para ser curada e vou ter o resto da vida. Sim, sim. E eu falei assim, Senhor, por que o Senhor quer que eu sente nessa mesa? Eu ainda tenho muita coisa. Eu ainda preciso ser muito curada. E Ele falou assim, porque eu já fiz muito em você. Uau. E hoje eu quero fazer através de você. Uau. Amém. Glória a Deus. E ele falou assim, ninguém, não chegou ainda no coração humano, não chegou, Amém. né? Mas Deus, o que Deus está preparado para o que ama Ele, né? Então, se a pessoa amar Deus, tudo vai acontecer. Amém. E eu falava assim, Senhor, eu tenho medo, né? Eu não quero, Senhor, né? Eu quero ficar aqui quietinha, é tão gostoso. Eu tô na minha zona de conforto, já vai fazer 3 anos lá em casa. Nós temos uma sala de oração, né? Que era a empresa do meu marido, o Senhor mandou nós fazer a sala de oração. Amém. Eu fico em intercessão, né? Pela cidade, pelo estado. Intercedo o que está no coração do Senhor. Eu falo, o Senhor me entregou uma intercessão profética. Amém. É só o que está no coração dele, né? Eu até brinco para as pessoas, não adianta me ligar e falar, ora para mim, para Deus fazer isso. Não, vamos orar para ver o que Deus quer disso, Amém. né? Exatamente. É orar o que está no coração dele. E é isso, pastor, sempre é essa palavra que eu quero deixar, né? Amém. Que as pessoas busquem e conheçam o coração de Deus. Uau. Porque a cura foi através do que estava no coração de Deus. Amém. Porque se eu fosse pelo meu coração, eu nunca ia ser curada. Amém. Então, o Senhor me mostrou o coração dele. E através do coração dele, ele me mostrou o coração da minha mãe, ele me mostrou o coração dos abusadores, ele me mostrou o coração do meu marido, e ele me mostrou o meu coração, o quanto era sujo, o quanto a minha alma estava suja. Porque eu falo, eu era uma mulher suja, eu era uma mulher impura. E o Senhor tirou de mim toda a iniquidade. Para a honra e a glória dele. Amém. E para ele,